Salve, salve! Estamos aqui mais um Terra Flamistas, episódio 8. E aqui ainda tá como Tetra Flamistas, porque não teve jeito, esse programa vai acabar mudando de nome. Mas não, porque Terra Flamistas é bom demais, graças à tia Leila, que a gente agradece todo começo de programa. Eu sou o Gabadão, que vocês já conhecem, mas vocês estão vendo aqui que tem uma pessoa diferente aqui do meu lado. O que é? O Rodrigão mudou a cara, fez plástica, fez uma IA aqui. Não, o que houve? Rodrigão está embarcado nesse momento que esse programa está no ar para Doha. Está indo ver o Flamengo na final do Mundial e ele falou que só volta com o título mundial. Ou seja, volta na quarta ou não volta nem tão cedo. E quem tá aqui do meu lado para comandar o programa, irmão? Meu parceiro Vini Soares. Seja bem-vindo, molecão. Fala comigo, irmão. Agradecer aí ao Gabadão, agradecer também ao Rodrigão, que sempre tá em contato comigo, falando hoje não pôde estar aqui, mas foi por uma boa causa. Ótima causa. Depois faz uma enquete aí, pô, o Rodrigão tá mais bonito. Tá? Pelo amor de Deus, vamos votar o mais bonito. Na próxima eu vou dar uma malhada melhor pra vir aqui pra tentar substituir a altura. Mas aí vamos trocar muita ideia, vamos conversar bem. Falar de Flamengo é fácil. Ainda mais hoje em dia, não tá difícil. O assunto tá bom, né? Tá acabando com o meu dinheiro, é churrasco e cerveja o tempo inteiro. Mas tudo bem, é Natal, daqui a pouquinho, Ano Novo, e aí janeiro a gente se recupera. Ou não, até porque já tem Brasileirão, Supercopa do Brasil, olha o Flamengo acabando com a minha grana. Perfeito. Pra quem não conhece, irmão, o Vini Soares, ele tem a página dele, os Amigos Rubro-Negros, onde ele faz um monte de live. Então, assim, a experiência desse homem aqui com live, com comandar aqui o programa é muito maior do que qualquer Terra Flamengo aqui. Você também é da Sintonia Esportiva, né, Vini? Já aproveita e já faz teu jabá, irmão. Trabalho na Sintonia Esportiva, apresento lá o Sintonia Carioca, segunda e quinta-feira, 9 da manhã. Lá a gente fala de Flamengo e fala dos outros times também. Tem que falar, é trabalho, é obrigado a falar, então. Mas acompanha lá você, principalmente flamenguista, me vê zoando os outros. É muito bom quando eu tô zoando eles, é excelente. E também tem o canal dos Amigos Rubro-Negros, segue lá no Instagram, o @ARN_Fla, com live de pré-jogo, de pós-jogo. Tem uns conteúdos diferentes, assim como o Gabadão já participou também. Várias vezes. Cara a cara. Só me bota em furada, só me bota em furada. A lista ARN que deu o que falar. Então, segue lá também. E eu vou aproveitar o espaço. Fica à vontade. Convidar você que está nos assistindo. Quarta-feira, final do Mundial. Os Amigos Rubro-Negros vão apresentar um pré-jogo ao vivo, direto do Pital, mercado de produtores. Bom. Com apoio lá da galera, vai estar ajudando o mercado de produtores. Vou fazer um jabazinho para os caras que estão me dando Por favor. Tio Rui tá com a gente lá, dando uma moral. Também o IR Instalações e Reformas, Cacau Esporte, a galera chegou junto. E vamos fazer esse pré-jogo ao vivo. E vamos também assistir o jogo lá, fazendo o quê? Tomando a cervejinha. Bom. Ver o jogo. E ser campeão, tem hora para começar. Meio-dia. Campeão, não tem hora pra acabar, não. Aí, amigo. O convite tá aí aberto, pô, o Vini me convidou, eu tô vendo com a minha esposa se eu quero ir, né? Aí eu vou ver com a minha esposa se eu quero ir, exatamente, aí te dou a resposta, mas estarei lá com o maior prazer. E o Vini falou aqui muito bem, já me deu um gancho bom pra ver que o maluco já chegou, porra, firmeza, falando que ele não fala só de Flamengo como fala de outros, e a gente tem aqui uma pessoa, um convidado, irmão. Se o cara fala de futebol carioca, é o tempo todo. Toda vez que eu tô lá no Instagram, sobe o post dele. Narração, Flamengo não sei o quê. Dia seguinte, Fluminense não sei o quê. Vasco não sei o quê. Irmão, Botafogo não sei o quê. Esse daqui sabe muito de futebol carioca e, obviamente, sabe muito de Flamengo. Então, Helder Martins, um prazer você estar aqui, receber nosso convite, irmão. Vini, tu não sabe de cumprimento todo mundo junto aqui sempre. Daniel, Perdão. Pô, obrigado por ter a honra de estar aqui participando do Estou tendo essa honra. Exatamente. A honra é toda sua. Com certeza. Rapaziada, bom demais. Obrigado pelo convite. É sempre bom demais estar aqui. Eu já estive aqui nesse estúdio com o Rodrigão no Segue o Papo. E agora aqui no Terra Flamistas pra gente estar falando de Flamengo. E gostei da parada aí do dia de quarta-feira, hein? Aí, Tio Rui. Vambora. É com o Eduardo lá, né? Da Tio Rui. Não sei o nome agora, não. A gente gravava, já vou começar a falar que a gente gravava o canal do Atirson na época, em 2018, o Resenha com o Atirson, que era o que os podcasts hoje fazem, né? O papo ali descontraído. Sim. Lá no Tio Rui, no canal do Atirson. Bom. Ele cancelou quando a gente levou o Carlos Alberto, que nós ficamos lá de meio-dia até meia-noite. Aí cancelou, aí levou prejuízo, aí parou na época. É meu medo, eu tô com medo de cancelar também pro próximo. Tem que ser os amigos rubro-negros, então vão virar os inimigos do Tio Rui, né? Bom demais. E Helder Martins, pra quem não conhece, irmão, narrador da Band News, é o festejou
da Band News, ele que também é da HMTV, onde tem o braço ali de redes sociais e tal. É um cara, pô, fundamental, né? Até quando o Kaique tava aqui, eu falei, fundamental aí na minha carreira, no Gabadão. Abriu ali as portas para eu estar no Maracanã, fazendo a cobertura, daquele meu jeitinho um pouquinho diferente. Pô, o Aderão que abraça, sabe o meu jeito e tal, ali a gente tá junto. E também é assessor ali do CFZ, parça do Zico, né? Um tal de Zico, porra, bom demais. É um cara vivido que veio lá do interior da Bahia para fazer seu nome no Rio de Janeiro, pro Brasil todo e pro mundo todo, porque você foi pro Mundial. A gente vai falar sobre isso em breve, não é? Esqueceu alguma coisa? Não. É isso que eu ia falar, tem alguma coisa pra Isso. esquecer? É o multitarefa, irmão. Esse é o multitarefa. E se esqueceu, tá tudo certo, A gente irmão. vai falando durante. O bom é a gente estar falando de futebol carioca, falando de Flamengo e é o que tá em alto futebol carioca já há algumas temporadas. Sempre brigando pelos títulos. As 4 últimas edições de Libertadores, né? Ficaram no Rio de Janeiro. Teve até a brincadeira aí do. Aquela brincadeira, né? Assim, porque o Flamengo ganhou roubado a última Libertadores. Né? A galera do Vasco já vai começar a me porrar, mas tudo bem. Até porque eu não sei se tem algum vascaíno assistindo o Terra Flamistas, mas se tiver, seja bem-vindo. Se tiver, tá valendo. Mas teve eu mandar um abraço até pro Leandro, inclusive, o Ninja. Ele é bom sincero. demais, ele é bom o Leandro demais. falou assim: o Flamengo ganhou roubado, porque, porra, o Flamengo ganhou em 2022, o Fluminense em 23, o Botafogo em 24, 25 era a vez do Vasco, o Flamengo foi lá e roubou. Era a vez do Vasco ganhar a Libertadores. Só que pro Vasco ganhar a Libertadores deveria ter jogado. Não jogou e a fila andou, vai irmão. jogar em 2026. Só fazer uma pergunta aqui pra ele, já que ele entrou nesse assunto, o time do Rio de Janeiro. Nós temos aqui praticamente quase a mesma idade e eu tenho uma rivalidade Rio-São Paulo. Antigamente tinha os amistosos, não sei se vocês lembram. Tinha o Rio-São Paulo, tinha a seleção do Rio, era verdade. Até vi um vídeo essa semana de um E o que desses você jogos. tá achando, cara, dessa... Pra mim, o futebol carioca tá dominando o Brasil. Sim, o Brasil. fato. Foi o que você falou, Libertadores, Flamengo 2 vezes, Fluminense, Botafogo, o Vasco tá na final da Copa do Brasil. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil ano passado, ganhou 22. Então, o Flamengo ganhou o Brasileiro esse ano, o Botafogo ganhou ano passado. O que tu tá achando dessa ascensão carioca? Você acha que por quê? Os outros caíram, principalmente São Paulo? Ou você acha que o Rio de Janeiro com o Flamengo, que aí é a visão de flamenguista também, não me critiquem, eu sou clubista. Ou a visão que o Flamengo melhorou tanto que os outros times que vieram, que subiu o sarrafo até para jogar um carioca? Você acha que isso pode ter influenciado? O que tu acha essa subida dos times cariocas? E só um parênteses antes do Helder responder, né? Além do Rio de Janeiro ganhar os últimos 4 estaduais, 2 brasileiros, Copa do Brasil aí com finalista, todo time que ganhou o Campeonato Carioca era um time carioca. Não sei se você já reparou isso. Cara. Todo, mano. 100% de aproveitamento. Todo time é um time do Rio de Janeiro que ganhou o Campeonato Carioca. E o Flamengo peca nisso, que ainda não ganhou um paulista. Exatamente. Se jogar, ainda vai agora valendo o troféu, vai ganhar. Mas vai lá, Helder. Tá faltando isso aí. Cara, eu acho que é uma soma de vários fatores, né? Porque se você for parar pra analisar, o que aconteceu em 2019... O Flamengo estava acima dos demais, tecnicamente? Ok, estava. Mas eu não acredito que a superioridade, ou a soberania do Flamengo, a quantidade de pontos que o Flamengo fez de frente para o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, foi apenas a questão tática dentro de campo. Eu acho que ninguém no mundo esperava que o Flamengo fizesse aquilo. Que o Flamengo encaixasse, que o Flamengo tivesse... jogasse para frente como era com o Jorge Jesus. E aí pegou todo mundo de surpresa. Teve um jogo contra o Goiás, ganhou de 6-2, a 1, se não me engano, no Maracanã. Você defendia atacando, né? Exatamente. Então, assim, ninguém esperava. Tanto é que no Carioca de 2020, o Flamengo já teve dificuldade para ganhar do Fluminense. Jorge Jesus, ele é campeão, o Flamengo é campeão carioca, jogando abaixo do Fluminense os 2 jogos. O Flamengo perde a Taça Rio, né? Onde já podia resolver ali, perde a Taça Rio e a final volta a ser Fla-Flu. Foram 3 jogos seguidos. Sim, era a final da Taça Rio e depois do Carioca. Os 2, exatamente. Então, assim, teve esse fator, mas tem a ver também com a questão de quem conseguiu se atualizar. O que eu digo em se atualizar? A SAF é discutível? É discutível. O Flamengo, por exemplo, precisa de SAF? Não precisa. A SAF é o caminho para que os clubes possam se estruturar? É um caminho, mas não é garantia que vai resolver. É isso aí. Temos exemplos de SAFs que não deram certo. Mas aqui no Rio. Alguns clubes, aqui no Rio, inclusive. Cara, o Vasco, por exemplo, o modelo, quando implementou, foi um desastre. Mas hoje eu vejo, por exemplo, o Pedrinho, com todas as críticas, com todos os problemas, arrumando o Vasco. Sim. Fechou um contrato com a Nike, diminuiu a dívida do clube
conseguindo renegociar. Ah, tem empréstimo da Crefisa, tem isso, tem aquilo. Irmão, é o jeito que ele está conseguindo para poder resolver. Sim. E eu acho que isso tem que ser exaltado, o trabalho que o Pedrinho está fazendo. Entregou uma vitória? Talvez, mas o dinheiro bateu, né? Brincadeira! Então, assim, é um conjunto de fatores, mas é indiscutível que o futebol é cíclico, né? E aí, a gente teve um período em que o Corinthians ganhava tudo lá naquela época do Vanderlei Luxemburgo, lá Marcelinho, Ricardinho, aquele time. Antes do Palmeiras, Antes do Parmalat, São Paulo do Tele, aí volta o São Paulo com o Muricy, Muricy, que ganha 3 mundiais, né? Três Três brasileiros. Antes ganha a Libertadores e o Mundial. Libertadores com o Leão e o Mundial com o Paulo Autori. Eu sei porque é uma época que o Flamengo não fazia nada e eu jogava botão, eu acompanhava esses times, então tem o jogava com o botão do São Paulo. Eu acho que se bobear, eu sei a escalação daquele São Paulo. Vamos deixar quieto. Pois é, e aí, cara, vem o Flamengo de uma década de sofrimento que eu falo, e aí eu já ia entregar algumas coisas aqui, mas eu lembro, lá no interior da Bahia, cara, ir pra praça principal da cidade com o carro, com o paredão ligado com o hino do Flamengo pra comemorar a Taça Guanabara, pô. Sim. Entendeu? E hoje a gente vê o Flamengo com a hegemonia que tá, e você fala assim, porra, de onde sai tanto dinheiro pro Flamengo? Aí você vai, a gente tá no Maracanã lá acompanhando o jogo do Flamengo, renda 4 milhões, um jogo. Loucura. Sim. Né? Aí ganha campeonato atrás de campeonato, o Flamengo hoje tá com 7 taças. São 7, né? 6. 7 ou 8. Tem a Taça Guanabara, que é taça, o nome é taça, aí mas são 7 taças. Perde até as contas, e não foi de propósito, não vai ganhar dinheiro, perde as contas de tanta taça. Não, e aí é dinheiro atrás de dinheiro, e isso vai fazendo com que você possa se estruturar, porque o Flamengo tem hoje uma continuidade é uma nova diretoria, mas uma diretoria profissional. Sim. Que vai fazendo com que a coisa de fato não saia dos trilhos, né? Se é melhor ou pior do que a anterior, isso é uma outra história. Mas é uma diretoria que tá fazendo um trabalho profissional e tá mantendo aquilo ali. Então, acho que é um conjunto de fatores. Não é simplesmente assim, o Flamengo chegou aqui e aí todo mundo teve que ir atrás. Não é simples assim. Não foi só o futebol. Até a gestão do Flamengo, as pessoas começaram a querer, não imitar, mas também não é problema nenhum imitar a coisa que tá dando certo, né? Sim, claro. Eu acho que começaram a analisar melhor o tipo de gestão para poder fazer parecido, que senão vai ficar todo mundo para trás. Exatamente. Não, e aí, só pra gente voltar aqui um pouquinho, uma coisa que eu sempre faço, Helder, aqui, e até vou aproveitar o Vini que tá aqui também, quando a gente vem aqui, quando traz o flamenguista, né, aqui nós somos os terraflamistas, eu sempre pergunto, você é terraflamista de onde, né? Eu sempre falo, eu sou terraflamista da Tijuca, hoje estou em Jacarepaguá. Vini é terraflamista de onde? Da Tijuca, mas que já foi para Irajá, Praça Seca e agora Caxambi. É terraflamista. Não, e a Tijuca sempre vence. O nosso querido Helder aqui, ó, o Festejou. O Festejou é de onde? Você veio de onde? Você falou que é do interior da Bahia, né, Helder? Pô, qual a sua cidade? O Festejou mesmo, o bordão, Sim. veio ser alterado já aqui no Rio. Mas eu vim do interior da Bahia, numa cidade chamada Itapetinga. Tem 75 mil habitantes, mais ou menos, aí no sudoeste. Uma terra... Um Maracanã, né? É isso Exato, aí, né? exatamente. Um Maracanã de baianos ali, que tem o Flamengo como a principal torcida, inclusive, lá. Você pensa assim, pô, aí tem aquela história, até gravei um vídeo essa semana, não sei se você viu, falando da terceirizada, da torcida terceirizada, explicando por que no Nordeste, Flamengo, Vasco... Fluminense, Botafogo tem uma certa hegemonia. Lá no interior da Bahia, na minha região, se juntar Bahia e Vitória, não dá a torcida do Flamengo. Não dá a torcida do Vasco, que é a segunda. A torcida do Flamengo é a principal. Então eu venho do interior da Bahia, do sudoeste da Bahia, vim morar no Rio, morei primeiro. Na verdade, sim, quando eu vim morar, eu morei no apartamento do meu tio, em Copacabana, ali, morando com ele ali para iniciar a minha vida, mas meu primeiro endereço, mesmo assim, quando foi lá pra conta de luz lá, primeiro boleto que chegou, eu morei em Benfica, do lado do Cadeg, por ali. Depois morei em Triagem, pertinho do metrô ali, de Triagem. Morei no Engenho Novo,
E hoje eu moro no Recreio dos Bandeirantes. Bom, pô, já viveu o Rio de Janeiro todo, né? Eu brinco muito aqui, eu quero saber de onde que você tirou o festejou, porque eu gosto. O pessoal tem assim, tem gente que é a favor de bordão, contra bordão, está no momento, mas tem uns bordões assim que me pega, e eu confesso que festejou me pega, porque o festejou, a gente em casa, pô, o Alder Velar, né, e tem os grupos, não sei o quê, festejou serve pra tudo, vai muito além do gol, irmão. É a tua vitória, a conquista pessoal, é o amigo ali, porra, deu um beijo na boca, porra, e veio o festejão, porque festejão é bom demais. E chama a atenção porque é diferente, né? Exato, sai um pouquinho. Você tira o termo que não é do futebol e traz para o futebol. Isso é muito legal, né? Eu pego, eu sou muito saudosista no futebol, né? Uhum. Até quando, pra falar de tática, é a mesma coisa. Tipo assim, pra mim, o futebol, o time, qualquer time que se preze, tem que ter ali o cabeça de área, o volantão, pra bater, pra dar tapa na cara do centroavante. Esse é o Pulgar. Tem que ter, mais ou menos. Mas hoje, dos que tem hoje, é a que mais se identifica com essa característica. Tem que ter o centroavantão lá na área pra receber a bola. Eu fico... Pode falar? Pô, fico tudo. puto da vida. Quando eu vejo ponta aí na linha de fundo, não cruza a bola na área, pisa, vira pra fora, toca no volante. Isso me deixa irritado. Eu sou saudosista. E a questão da narração, eu tenho muito essa coisa dos bordões, porque eu cresci ouvindo Silvio Luiz. Sim, eu cresci ouvindo Januário de Oliveira. Sim. Então, assim, são as minhas referências, né? Sim, eu tenho o Galvão Bueno como, cara, assim, o 01 da narração, principalmente falando de TV. É isso, porque o Galvão, acho que ele vai assim, você sabe muito melhor, mas vai acima da narração, né? Ele é um personagem do futebol, que né? Do esporte. Tudo. Cara, o cara narra natação, irmão. Mas eu concordo contigo. Silvio Luiz, pra mim, ele fez história, porque era uma forma dele narrar. Era muito engraçado. Mas antes até do Silvio Luiz, pelo menos eu acompanhei, antes do Silvio Luiz, eu acompanhei o Januário de Oliveira, né? Um pouco ali na TV, que era a TV educativa, a TVE, que hoje é a TV Brasil, mas ele narrou na TV Bandeirantes também. E isso vem muito, assim, me chama a atenção da minha história, que hoje é o veículo que eu faço parte, né? Mas, pô, quando inclusive a questão da torcida também, a gente não tinha Premiere naquela época. O que a gente ouvia lá na Bahia era a retransmissão do AM na Rádio Globo, 1220, que lá tinha uma rádio chamada Fascinação AM, que era 1080, só que era analógico. O 1080 pro 1220 era um toquezinho que você dava naquela orelhinha do rádio ali. E aí, por conta da interferência de equipamentos eletrônicos, a Rádio Globo não pegava durante o dia. Aí o que acontecia? Os jogos antigamente, se você for relembrar, os jogos eram domingo 5 da tarde. Sim. Então, 5 da tarde, a gente não conseguia ouvir o jogo ao vivo, porque tava pegando a rádio de lá. Quando dava à noite, que aí eu imagino isso, né? Que o sistema ali ficava, a questão aérea ali ficava mais livre, as ondas da amplitude modulada ali do AM passavam com mais tranquilidade, aí começava a entrar aos poucos o som da Rádio Globo, a gente começava a ouvir no finalzinho do primeiro tempo, pro segundo tempo começava a ouvir o garotinho narrando os jogos dos times do Rio. Era mais ou menos assim. Só que tinha um detalhe, como não tinha Premiere e a Globo também na época não transmitia os jogos, o que a Band, a TV Bandeirantes, o canal do esporte fazia? 30 minutos do primeiro tempo, ela começava a transmitir o compacto dos jogos. Lembra disso? Eu lembro disso. Não eram só os melhores momentos, mas também não era o jogo na íntegra. Sim. Quando começava na Band, o jogo já estava rolando lá, terminando o primeiro tempo. E esse é um movimento que eu até percebi, assim, que os canais estão fazendo no YouTube, assim, tipo... Antes tinham melhores momentos, mas a galera tá botando compacto. Isso. Tá botando a ESPN faz isso, a Casé tá fazendo isso. Só pra explicar a galera de casa, os Enzos, gente, não tinha internet. Não tinha, era assim, exatamente. Era assim que a gente via. E aí a gente ligava na Band, o jogo era 5 horas, dava 5h30, 5h35, a gente ligava na TV Bandeirantes, estava lá, e começava... Tá aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã, começa o jogo. Januário de Oliveira. Aí o cara dava um carrinho no outro, o cara caía. Tá lá um corpo estendido no chão. Era assim. Cara, a gente assistia e ouvia futebol como se fosse uma peça de teatro ali. O cara com... Aí entrava o Silvio Luiz. Tem até um comediante que fala assim, cara, o Silvio Luiz ele não narra o jogo, ele conta a história, porque pimba na gorduchinha que não sei o quê. Pelas barbas. Foi. Era isso. E aí os bordões, eu começo a perceber isso, que eu tinha que ter algumas coisas para poder marcar, como marcou para mim, para chamar a atenção. E eu começo a criar algumas coisas ali e tal e tal. E eu não queria que ninguém desse... que eu não queria dar margem pra ninguém falar assim, tá imitando o narrador tal. Aí eu falei, eu não posso falar guardou, entrou, é gol, na rede. Sempre vai ter uma, ele falou assim, tem que criar alguma coisa diferente. Eu falei assim, cara, quando você... Aí tem aquele... Lembra do programa
do Milton Neves. Gol, o grande momento. Aí eu falei, cara, o gol é o grande momento do futebol. Todo mundo... O que você faz quando seu time faz um gol? Você faz uma festa. E aí eu criei, ainda na Bahia, vindo pra cá, na hora do gol eu gritava, é festa. Só que quando eu chego aqui, participo do concurso da Rádio Globo com o É Festa, vou pro Fute Rio, começo a narrar na Web Rádio Fute Rio, narrando o É Festa, aí o diretor-geral do Fute Rio na época me chama e falou assim, cara, tem um cara aí que narra esse bordão seu aí, pô, tu tá plagiando o cara. Que era o Rodrigo Campos, que hoje é da TV Brasil. O Rodrigo Campos eu não conhecia. Por quê? Nessa época eu só conhecia a Rádio Globo, porque não tinha internet. Eu não conhecia o Rodrigo Campos, já contei essa história pra ele. E o Rodrigo Campos narra o É Festa. Eu falei, pô, tem que mudar, porque o cara tá, porra, a antiguidade é posto, tem que respeitar a história do cara. Aí eu fui me lembrar de uma outra situação que eu vivi na adolescência com um professor de redação, que ele falou assim, ó, ele fala dos vícios de propagandas. Se eu estiver estendendo demais, pode Não, ir. vambora. Aí ele começa a falar daquela propaganda da Caixa, por exemplo, assim, vem pra Caixa você também, vem. Uhum. Tá conjugado errado o verbo. Sim. Se tá falando com você, vem, aí não vem. Né? Uhum. Estudou essa porra também. Aí ele chega e começa a usar vários exemplos de propagandas de TV e de situações de transmissão que eram conjugados no tempo errado, que eram usados com termos errados e popularizaram e ninguém falava nada. Sim. Aí isso ficou gravado na minha cabeça. Assim, pô, lá na Globo, por exemplo, quando o Galvão narra o gol, a bolinha sai do cantinho e aparece lá. Só que não é. Ele tá narrando ali um gol que já aconteceu. Sim, foi há poucos segundos, mas o gol já passou. Então tá errado o tempo. O certo é aquele outro que fala foi ele. Aí isso ficou gravado na minha cabeça. Então eu falei, então beleza, então eu vou corrigir a tempo. Então não é festa, porque o gol aconteceu. Então festejou. Já festejou. Aí vem o festejou a partir daí, entendeu? Bom demais. A partir disso. E aí, porra, pegando festejou... Toma uma água aqui. Pô, fica tranquilo, a aguinha sempre... Aqui tem água boa aqui, né? Porra, tem todo tipo de água. Aqui tem todo tipo de água. E aí, porra, o festejou, então também é um bom gancho, porque assim... Se tem uma torcida que tá festejando nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Você vê aqui, pô, tá um com cara inchado, outro tá com óculos e boné, porque a galera, irmão, já não tá se aguentando. Tá tendo até processo aí. Se tem um time que tá festejando, é o Flamengo, não é, Vini? Pô, não, cara, tá... Eu tô um pouquinho de ressaca. Não foi pelo Flamengo, porque ontem foi a resenha do futevôlei e tal. Sim. Mas ajuda, você fica mais feliz. Você começa a falar de Flamengo nas resenhas. Isso. E aí não para mais, pô. A verdade é essa. Na resenha, quando começa a falar de Flamengo, quando tu vê... E a festejada tá internacional, tem que virar aí um Desespare, né? Alguma coisa aí, porque, irmão, vamos aqui entrar em Mundial. Vini e Helder. O Flamengo, né, como a gente fala assim, o último programa que a gente fez foi antes da estreia do Mundial. Então agora a gente vai falar um pouquinho dos dois jogos, né? Porque o Flamengo tá aí jogando e ganhando taça todo dia, irmão. Tô desacostumado. O Flamengo ganhou uma taça hoje. Compacto. Pois é, eu não sei. Eu tenho que olhar aqui enquanto a gente tá gravando se o Flamengo ganhou uma taça. Que se bobear, ganhou uma taça. Mas o Flamengo ganhou 2 taças nessa última semana, né? Na quarta-feira passada, o Flamengo enfrentou o Cruz Azul na estreia do Mundial. Intercontinental, o que for, como eu falei aqui. Já ganhamos 2 troféus. Tem time que já ia falar que era bicampeão mundial mesmo sem enfrentar o PSG. Né? O Flamengo ganhou 2 troféus. Primeiro foi ali com o Cruz Azul, onde foi um jogo mais difícil, por ser a estreia do Flamengo. Pelo Cruz Azul ser mais difícil do que o Pirâmides, a verdade é essa. O Flamengo não fez um primeiro tempo tão bom, mas conseguiu a vitória, que é o que importa, ainda mais no final da temporada, irmão, que ninguém tem perna. O Helder aqui sabe que o Helder acabou de operar aí o joelho, né, Helder? Sabe que não é ter perna, mas o irmão que tem umas 70 e não jogou 77 jogos no ano. Exato, foi jogar um, se machucou. Né? Pra você ver a diferença do profissional. E aí o Flamengo passou do Cruz Azul, ganhamos o Derby das Américas, né, Vini? Cara, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Perfeito. Tá? Eu falo isso lá na minha live. Já de uns jogos pra cá, vamos colocar ali, faltavam 7 rodadas pra acabar o Brasileirão, Libertadores, semifinal e final. Eu falei, ó, o que o Flamengo tinha que jogar, já jogou. Agora é ganhar. Se vencer todos os jogos por 1-0, eu chegar lá no final é campeão. Sabe? Não adianta querer jogar pra dar uma goleada no Cruz Azul de 7-0 e chegar sem perna contra o Pirâmide. Mas é importante continuar ganhando, porque o Flamengo em 2022 ganhou Libertadores e depois das últimas rodadas do Brasileiro que perdeu, os jornalistas derrubaram o Dorival. Né? Mas então vamos ganhando aí pra ninguém poder falar nada, né? Mas eu acho que, tipo assim, jogou... Até contra o Pirâmide, só me adiantando, os dois, jogou o que tinha que jogar. Sim, perfeito. Eu acho que o jogo pra você sangrar em campo, se matar, comer a grama, é o PSG. Perfeito. Então não tinha pra que o Flamengo meter 7 no Pirâmides ou no Cruz Azul, se 1-0,
ia dar na mesma. É ganhar e fazer o placar, né? E aí, Helder, levanta aí. pra você, né? Eu até falei ali no final do vídeo, no meu vídeo Flamengo Cruz Azul, aí podia vir a Cruz Azul, a Cruz Vermelha, Santa Cruz. Me lembraram que podia vir também a Cruz de Malta, que o Flamengo tava exorcizando geral e se classificou naquele jogo ali, que foi um jogo tenso, né, Helder? Mas como o Vini disse, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Sim, fez o que tinha que fazer. Inclusive, eu acho que é o perfil do Felipe Luiz de não querer dar show, mas de querer ser pragmático ali, de ter o resultado. O Felipe Luiz é um técnico resultadista. Né? É um pragmatismo mais seguro, né? Exatamente. Não é o arame liso, como a gente já viu o tempo E aí eu já atrás. começo, inclusive, a falar, eu vim pensando isso, que hoje, querendo ou não, mais do que nunca, a gente tem que pensar com a cabeça dele. A cabeça do que o Felipe Luiz, não é o que eu acho, não é o que vai ser o melhor, não. O que o Felipe Luiz pode ter o discernimento de fazer no jogo quarta-feira. E aí, pensando com a cabeça do Felipe Luiz, eu acho que ele vai optar pela experiência, povoar um pouco mais o meio-campo e colocar na frente um cara que... Eu assisti o jogo no quintal do Zico, o jogo de sábado, com o Fernandão. Uhum. E o Fernandão tava falando uma coisa que eu não concordo, mas também não discordo. O cara é vivido, né? Mas aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, você tem total razão, e vendo com a cabeça do Felipe Luiz, pensando com a cabeça do Felipe Luiz, faz todo sentido. O Plata, pra mim, é um jogador limitadíssimo, só que entrega tudo aquilo que o Felipe Luiz quer. E por isso que não sai. É o que o Filipinho fala em várias coletivas, né? Tipo, o cara me entregou tudo que eu pedi. Por isso que O não sai. O jogo do Cruz Azul foi um exemplo. Quando ele tava no banco, era o Carrascal. E o Varela tava tomando um sufoco ali na direita, porque o Carrascal não tava marcando tão como o Plata marca. E aí no segundo tempo, quando o Plata entra, acabou o sufoco ali na direita. Mas contra o Pirâmides, o Plata entra jogando, ele tira o Bruno Henrique, o Plata vai pra centroavante, aí ele tira o Arrascaeta, o Plata vem pro meio, depois ele tira o Carrascal, o Plata vem, o Pedro entra pra lá, ele volta pra jogar de terceiro homem, ele vai de um lado pro outro no campo e faz tudo aquilo que o Felipe Luiz quer. E eu acho que nesse jogo contra o PSG, ele vai manter o Danilo na zaga, justíssimo, mas eu tenho a impressão de que ele vai vir com Saul, junto o Pulgar, Saul, Arrascaeta, Jorginho, Pulgar, Saul, Jorginho, Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique. Eu acho que ele vai fazer isso. Mas já vamos entrar em PSG, porque assim, a galera tá toda ansiosa pra final, irmão. A cabeça só tá nisso, né? Tipo, pô, minha esposa pede alguma coisa, eu respondo sobre o jogo do Flamengo, minha filha fala alguma coisa, é o PSG, né? Aliás, pô, eu lembrei que eu tenho camisa do PSG, já congelei a camisa e tal. Ninguém morre nos devendo. Exato, tem dívida lá, tem né? Dívida tem dívida lá, é que o Helder também sabe Olha. bem. Mas antes da gente jogar com o PSG e depois de ter jogado com o Cruz Azul, a gente enfrentou o Pirâmides, Piramides, o nome que for, né? Até esse dia eu descobri que o nome mudou o nome, e aí o escudo do Pirâmides era a esfinge, aí depois que mudaram o nome, falaram, agora tem que mudar o escudo também, que não tá fazendo sentido, né? Mesmo que a gente fazer um time aqui Rio de Janeiro e botar um céu nublado de São Paulo, né? Não dá, tem que fazer jus. E aí, obviamente, no jogo com o Pirâmides, acho que foi um jogo mais tranquilo, né? É muito também o que o Vini falou, o que o Helder falou, o Flamengo fez o que tinha que fazer, sabia que era superior, fez o primeiro gol, fez o segundo gol, bola parada. Aliás, vocês já agradeceram o Rodrigo Caio por existir na vida, né? Vamos agradecer, inclusive, dele não ter conseguido seguir a carreira mais longa como jogador, porque tá ajudando muito ali na comissão técnica agora. Com certeza. O Flamengo fez 2 gols de bola parada, 2 passes de Arrascaeta, depois mais tarde a gente vai ter que falar coisas polêmicas sobre a Arrascaeta. O Flamengo fez 2-0, ganhou o jogo. Helder, jogo tranquilo, jogo de boa, sem sustos. Jogo tranquilo. Eu não me lembro, por exemplo, do... Aliás, teve um lance que o Rossi pega a bola e tenta lançar... Que ele acaba lançando pro Varela, que a bola quase pega no pé do atacante, sim, que ele vai sair tocando. E teve o lance do final do primeiro tempo que o Arrascaeta perde a bola ali, foi falta, não sei o que, tem o contra-ataque. Que tem camisa 9, que é bom atacante. Exato. Mas o nosso Rossi, goleiro blindado. Já vou até então... Literalmente. Na polêmica aqui, que você falou que entraria com o Danilo. E nesse lance que a gente tá lembrando agora aí, o Danilo não conseguiu correr atrás do atacante. Mas eu acho que ali nenhum zagueiro desse Flamengo ia pegar o atacante ali. Porque assim, a bola já vai pro atacante, o zagueiro tá aberto. O Ortiz também não é um zagueiro veloz. É isso que eu tô falando. Mas acho que ele é mais rápido que o Danilo. Ali acho que é só o Fabrício Bolt. Talvez pegaria. Porque o meu medo poderia pegar na corrida, né? Mas...
Só que, cara, assim, o futebol, eu lembro, a gente estava falando aqui de saudosismo, eu lembro de uma entrevista do Alex, aquele zagueiro do Santos, que jogou do Chelsea. Sim. Também, nessa época acho que não era Band, acho que era na Record, o Milton Neves, no programa do Milton Neves à noite, terceiro tempo, que o Alex falou uma coisa que, cara, pra mim faz todo sentido. Se o zagueiro percebesse que ele tem que marcar o adversário e não a bola, zaga nenhuma tomaria gol de cabeça, cara. Porque quando você tá aqui próximo ao atacante, se você encosta, dá um tronco aqui, ó, só encostar o ombro nele aqui, cara, não tem como ele subir mais do que você. Você tá desequilibrando o cara. E muitas vezes o zagueiro, ele olha tanto a bola que ele esquece o marcador. Olha o Danilo, como vem para cabecear no jogo contra o Palmeiras. Ele vem sozinho, ninguém se preocupou em marcar o Danilo, todo mundo olhando para a bola. E aí entra a questão da experiência, o posicionamento do zagueiro experiente. Ele sabe se colocar no campo, e o Danilo é um exemplo disso. Ele sabe se colocar no campo para compensar a questão da corrida. Óbvio, ninguém aqui tá falando assim, que nada, vai botar o cara corredor e ele vai com a experiência, ele vai conseguir neutralizar o cara. A gente não tá falando isso. Mas quando você tem um time experiente que faz a bola rodar, eu sempre gosto de falar, quando eu vou falar de Flamengo em podcast, eu uso esse exemplo. O Flamengo 2019, com todo respeito aos seres humanos e aos profissionais, se tivesse como titulares ali Rodinei e René, o Flamengo não teria o rendimento que teve. Não teria. Agora, eu estou dizendo com isso que o Felipe Luiz e o Rafinha são excepcionais jogadores? Não, porque também não são. O Felipe Luiz, para mim, por exemplo, ele não chega a 50%, não é porque é meu amigo, mas não chega a 100% da técnica do que o Atisson teve. Tecnicamente, o Atisson é muito melhor que o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz é muito mais vitorioso. Sim. Rodou a Europa, Copa do Mundo. O Atisson é ídolo do Felipe Luiz. Exatamente. Né? Felipe Luiz fala isso. Só que aí o que tem um vídeo, não sei se é o Juninho que fala isso, não sei se é o Juninho Pernambucano ou se é o Alex, que fala: o Felipe Luiz não tem velocidade, não tem força, não tem drible, não tem isso, não tem aquilo. Só que com a cabeça que ele tem, com a inteligência, com tudo, sabendo a hora certa de fazer tudo, ele junta aquilo ali e teve a carreira vitoriosa que teve. É isso que eu tô falando da experiência. Muitas vezes, na malandragem, olha o próprio Rossi e o Diego Alves. Quantos jogos o Flamengo ganhou na malandragem dos goleiros? Sim. Isso faz diferença num jogo contra o PSG? Você acha que isso não fez diferença num jogo do Botafogo, por exemplo, de fazer um gol e ficar lá atrás, todo mundo na linha da grande área ali e o PSG não conseguir empatar o jogo? E ganhar assim também é mérito, né? Exatamente. Eu não gosto. Eu não gosto desse futebol que você mete um gol e se retranca ali. Cara, mas é a estratégia que o cara teve, até porque se o Flamengo vence o PSG, daqui a 10 anos, ninguém vai lembrar a disposição tática do Flamengo e como o Flamengo estava dentro de campo. Vai lembrar que o Flamengo foi campeão e acabou. É isso aí. Perfeito. Entendeu? Não, tipo assim, eu acho que é isso. O E Flamengo a gente saiu do Pirâmides e voltou de novo. Vamos embora, que não tem não, mas já vai entrar aqui. E até porque assim, esses caras diferenciados, quando você falou a questão de ter o Rafinha e o Felipe Luiz ali em 2019, é o que a gente vê hoje com o Alexandro na lateral. Exatamente. Quer dizer, passa batido, né? E Discreto. o Varela, cara, quando o Flamengo mais precisou do Varela, o Varela cresceu e correspondeu. Eu tenho uma teoria, ainda mais na lateral direita, que o torcedor flamenguista, ele quer ver um Léo Moura. Acho que todo lateral tem que ser aquele que vai lá pra frente e ataca. Tanto que o Rodinei jogou 6 anos, nos 6 meses que ele voou, a galera, eu queria o Rodinei de volta. E mesma coisa com o Wesley. Eu queria o Wesley de volta, pelas valências deles ofensivas. Perfeito. Só que o Varela nunca foi assim. Nunca foi. Ele até na Europa ele jogava de lateral direito, mas era um terceiro zagueiro. Não, eu vi uma entrevista agora do Varela, lá no Mundial. Eu agora não lembro pra que, acho que foi no UOL. E ele falando sobre isso, assim, que quando ele veio pro Flamengo, aí falava muito isso, assim, que o lateral direito no Brasil é a questão que sobe muito e tal, mas eles queriam o Varela como alguém que tivesse mais a preocupação defensiva, porque era justamente o que faltava ali no Rodinei, no Mateuzinho, né? Aliás, o Mateuzinho no jogo do Corinthians. E aí entra a questão da análise de desempenho, né? Do scouting. É isso. Entra em cima disso. Então acho que a torcida tem que começar a entender o jogador, não o que eu quero, que você falou no início. Não só o jogador, mas como a formação, porque, por exemplo, a gente tinha um Rodinei ali que subia, porque a gente tinha um ponta que era ponta meia, que era o Everton Ribeiro. Sim. A gente vai ter um Varela para ter o ponta que sobe. Hoje o Carrascal tá ali, o Carrascal não é o ponta que sobe, o Carrascal
entre muitas aspas, vai ter uma característica mais Everton Ribeiro, mais Gerson ali quando joga aberto ali na direita. Mas assim, tipo, também não é um cara que vai voltar tanto. Então precisa ter esse cara ali que, tipo assim, que vai ficar preocupado com a marcação pro Carrascal poder brilhar ali um pouco mais. É o que acontece muito, tipo assim, quando botava ali, se você ver, bota Ayrton Lucas junto com o Cebolinha. Mano, é um batendo cabeça com o outro, que são dois. Sim, você citou bem. Qual foi a melhor fase do Ayrton Lucas no Flamengo? Quando tinha o ponto que era mais fechado. Quando o Vitor Pereira usava 3 zagueiros. Exato. E ele era ala. E aí, só atacando o tempo aí, inteiro. Justamente no Mundial do Marrocos. Que Verdade. ele foi o melhor jogador do Flamengo Verdade. naquela temporada. Aquele Flamengo e Vasco, Flamengo goleia, porra, ele tá jogando. Deus, foi convocado pra seleção. Em 2022 ele entrava no lugar do Felipe Luiz. Muita gente falava assim, ó, o Felipe Luiz vai bancar, hein? Porque ele tava voando, ele entrava indo pra cima. E aí, como é que já estamos falando, agora não tem jeito, irmão. Classificamos e ganhamos troféu contra o Cruz Azul. Classificamos e ganhamos troféu contra o Pirâmides. E agora vamos jogar a final, a decisão. PSG, irmão. PSG pode esperar a sua hora vai chegar? Não sei. Mas agora é um jogo que, assim, eu tava falando, eu tô aqui, ó. Antes da gente falar placar qualquer coisa, eu sou uma pessoa que eu vejo o Mundial muito tranquilo, né? Tipo assim, principalmente quando é o Mundial no mesmo ano, porque o Mundial de 2022, que foi em 2023, que o Flamengo mudou tudo e veio o Vitor Pereira, e a gente já tinha perdido a Recopa, a gente já tinha perdido a Supercopa, o Mundial já tava o time não sei o que e tal. Mas 2019, tava aqui de boas. Sim. Esse ano, eu confesso que eu também tô de boas, apesar de estar muito ansioso. Eu tô de boas, mas eu tô sentindo um negocinho ali que, assim, que em 2019 eu não tava sentindo. E pra deixar claro que o menino aqui cravou o placar de Flamengo e Pirâmide, depois a gente vai falar sobre isso também. Mas eu tô sentindo que vai vir um negocinho. Mas independente de sentir ou não, independente se a Márcia é sensitiva ou não, tem jogo, Vini? Flamengo PSG? Cara, tem jogo. O Flamengo de hoje em dia, irmão, eu espero de tudo, cara. É um elenco absurdo. Absurdo o elenco. Tem que melhorar algumas coisinhas do jogo. Você falou do esquema. Eu acho que aquele jogo contra o Chelsea e o jogo contra o Bayern ensinou o Felipe Luiz algumas coisas. Contra o Chelsea, beleza, deu certo. Contra o Bayern, deu errado. Mas o Flamengo foi o Flamengo. O Flamengo jogou bem. O jogo não acho nem que o Flamengo jogou mal. Contra o Bayern, não. Só que o Bayern você via que era superior. Você via. Eu tava falando isso hoje com um amigo. O Kane não chutou uma bola pra fora, pô. Surreal. Todos os chutes que ele dava iam no gol, pô. É absurdo. Então, o que esse Flamengo acho que aprendeu com esse Super Mundial de Clubes pra jogar contra o PSG? Tem que jogar igual jogou contra o Chelsea, porém tendo mais atenção, porque o PSG também é superior ao Flamengo. Não pode vacilar. Mas eu acho que hoje, como já passou 2019, já passou aquela euforia toda, eu vejo esse time de hoje mais preparado para ganhar do que o de 2019. Bom, para ganhar o Mundial. Bom, eu penso muito assim, né? Isso daí que o Vini falou assim. Eu acho que a postura do Chelsea, eu acho que o Flamengo não tem que mudar o que tá mostrando. Chelsea. Não tem que mudar a postura de time, assim, não dá para ser o que foi o Botafogo, e aqui eu não tô falando mal do Botafogo, só falando assim, características de time. Sim. O Flamengo fazer o que o Botafogo fez não vai dar certo. Mas também tem que entender assim, vai querer sair jogando e tal, mas apertou, irmão, não dá pra tentar virar e tal, que os caras vão estar no cangote, irmão. Porque assim, além da habilidade e tal, irmão, o Flamengo pode ter estrutura toda o que for. Preparação física de europeu, irmão, é diferente. É diferente. Então, assim, irmão, dominou a bola de costas, sentiu um bafo, irmão, chuta pra onde tá. Até porque foi esse o problema contra o Bayern. Exato. Você falando que não deu certo bem entre aspas aí. Não deu certo por causa deles. Que erraram. Exatamente. Porque se você for olhar, o jogo foi 4-2. 4-2, né? Dos 4 gols, 3 foram erros de saída de bola do Flamengo. Sim. Então assim, tô querendo falar isso, igual a mamãe do nome do programa aqui, perdemos pra nós mesmos. Não tô falando isso. Mas talvez se o Flamengo não errasse tanto, o jogo seria 2-1. Até porque o próprio Bayern viu isso, né? Tipo assim, o Bayern abriu 2-0, aí o Flamengo fez 2-1, eles, apertava um pouquinho, o Flamengo entregar 3-1. Aí, fez o 3-2, aí apertava um pouquinho, o Flamengo entregar 4-2. É o mérito do Bayern saber fazer isso. Lá no futevôlei, a gente tava falando sobre esse jogo mesmo, sobre esse erro do Flamengo na saída de bola, mas aconteceu algo que realmente não é de acontecer. Quem tava saindo com a bola ali na entrada da área era o Luiz Araújo. Sim. O Flamengo baixou muito o bloco. Então, quem fazia essa condução para levar a bola para o ataque era o Luiz Araújo, coisa que não faz nos jogos. Perfeito. Ele não faz isso em jogo nenhum.
E ali fez por quê? Porque o bloco baixou demais. Precisou, essa da característica. Só que se você for sair da sua característica normal, né, que é baixar o bloco, o Flamengo não faz isso, não pode sair jogando com o Luiz Araújo, um plata. Não pode fazer e repetir o mesmo erro e também de achar, igual o Fluminense achou que ia botar o Chelsea na roda ali, né? De ficar saindo, tocando bola. Mas a pergunta que eu fiz pro Vini eu faço pra você, Helder. Tem jogo? Dá para o Clube de Regatas do Flamengo sonhar, mas um sonhar acreditando? Ou você acha que é algo muito utópico? Não, tem jogo. Eu acho que tem muito jogo, principalmente se o Felipe Luiz colocar em prática aquilo que ele foi tão criticado na temporada, que é essa coisa do pragmatismo ali, de jogar por uma bola, de se defender primeiro, que não é o DNA do Flamengo, que não é o que o torcedor gosta. Mas para esse jogo não tem. Se for para cima, toma sacola. Sim. Se for para cima, toma sacola. Se achar que. A não ser que faça os gols. Se chegou 4 vezes. Mas aí tá. É difícil. Não é contra o Pirâmides. É contra o PSG. Não vai chegar lá e 4 vezes e meter 4 gols. Pô. Pode até acontecer, é futebol. Sim. Mas não vai. Não, vamos lá, vamos fazer assim. Nossa tática vai ser: vamos armar 4 jogadas com 4 minutos e cada uma delas a gente vai meter um gol e fica tranquilo assim. Não, é o PSG, não vai ser assim. Sim. Então, é jogar consciente de que tá jogando com um dos grandes times de futebol mundial, que, na minha avaliação, não tá com a força que estava no meio do ano quando jogou contra o Botafogo. Não tem mais aquela força, mas é superior ao Flamengo, isso é fato, não tem como se negar. É superior, mas não é aquela coisa de uma distância galáctica ali, que o Flamengo vai... Pô, é uma utopia o Flamengo ganhar o Intercontinental. Não é utopia. A gente já perdeu o título pro Santo André, né? Vamos ser o Santo André dessa vez, então? Vamos a gente ganhar até porque é isso, assim, tipo, o que o Warrior tá falando é verdade, assim, de ir pra cima dos caras, porque... Mal comparando, tá? Mas assim, o Flamengo tem essa característica, tipo assim, o Flamengo gosta de jogar com bola. Mas se o time adversário quer jogar com bola, quer atacar, o Flamengo sabe contra-atacar. Você lembra da entrevista do Felipe Luiz pro Esporte Interativo, pro Jorge Cajuru no Barcelona e Santos? Sim. Lá na Espanha? Sim. Que ele fala, irmão, contra o time do Barcelona, o Barcelona do Messi, o Barcelona do Iniesta. Se for pra cima vai tomar 5-6. Foi isso. E foi exatamente isso. E foi o que aconteceu. O Santos achou, naquele momento, pelo futebol que jogava aqui no Brasil. Aí é onde a gente tá falando. Por isso que eu falei aqui, por não é o Pirâmide. E é bizarro que acho que foi o único momento na carreira que o Muricy foi ousado, né? Exatamente. O único momento que não era pra ser, Muriçoca. Se você vai olhar naquela temporada, o Santos ganha bem a temporada, joga bem, ganha a Libertadores, aquela coisa toda. Só que o Santos ganha de 11, de 8, de 10, de quem? Da Portuguesa Santista, Sim. do 15 de Piracicaba, na Copa do Brasil, ali do Asa de Arapiraca e tal. Os jogos do Campeonato Brasileiro ganhava, mas mal comparando o Flamengo em 2019. Ganhava bem, ganhava. Mas contra os times principais, não ganhava de 8, de 6, de 7, de 5. Sim. O Flamengo não pode achar que vai chegar lá também contra o PSG e... Não, vamos lá, 4 ataques lá no início e vamos meter 4 gols. Se acontecer, não tem problema. Estamos querendo. Se acontecer, tá tranquilo. Claro, porque agora, porra, você terraflamista muito. Irmão, é o PSG, é o melhor time do mundo. Mas, irmão... Só um time nessa final já foi campeão mundial. Só um time nessa final tem 4 títulos continentais, né? O PSG acabou de ganhar o seu primeiro título continental. Calma aí, PSG. Vai devagarinho, calma. Ganhou uma Champions, estão felizões. Deixa o Mundial pra quem gosta de ganhar o Mundial, que é o brasileiro, que é o sul-americano. E se você me perguntar de novo, eu vou parafrasear o Souza. Diga. Flamengo tem chance? Tem, pô. Flamengo tem chance. Quem não tem é o Palmeiras, que não tá lá, pô. E sem contar... que nessa final, só um time ganhou do Botafogo 3 vezes, o outro perdeu. Então, se alguém tem que tomar cuidado, é o PSG. Vale lembrar. E é isso, irmão, só tá faltando o PSG pra gente ter ganho todos os continentais, todos os campeões, porque o Flamengo ganhou do campeão da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo tá aí enfrentando o campeão da Europa, ganhou do campeão da África, que ganhou dos outros, ganhou do campeão da América do Norte, irmão. Eu fiz um vídeo também lá no meu Instagram, lá, Helder Martins RJ, explicando o formato. Que é simples, cara. Tá lá no site da FIFA. Teve até um comentário em um dos meus vídeos hoje que o cara falou assim: o Flamengo foi campeão da Copa semifinal. Da taça semifinal. Eu falei, cara, não existe semifinal. Esse formato atual não tem semifinal, não tem quarta de final, não tem nada disso. São 4, na verdade são 5 competições. São 5 taças. Nas primeiras fases do Pirâmide. Não, são 5. Não tiveram taças, não? É uma taça só. É uma taça
para o campeão, são um playoff, 3 times. O campeão da Ásia, que no caso foi o Al-Ahly. O Al-Ahly, que não é o Al-Ahly que jogou o Al-Ahly do Egito, Não. é o Al-Ahly da Arábia, que o Matheus Gonçalves joga, Sim. de camisa verde. O campeão da África, que é o Pirâmides. Que foi um time dos Estados Unidos. E ou não? o campeão da Oceania. Que é o Auckland City todo O ano. Auckland City, exatamente, que ganha todo ano. Campeão da Oceania. Eles jogaram um playoff, eles se enfrentaram, Uhum. e o Pirâmides, vencendo o Ah, Al-Ahly, entendi. acabou conquistando a primeira taça. Já vinha campeão ali, ganhou uma taça. Uhum. O Flamengo, como campeão da Libertadores, enfrenta o campeão da CONCACAF, que É o foi Derby das Américas. No Derby das Américas. É a segunda taça. Aí, o campeão dessas 2 taças se enfrentam no Copa Challenge. Challenge. Tanto é que o nome é o Challenger Cup, né? A gente aqui pegando em inglês, eu que sou fluente. Eu sou poliglota, né? Eu falo português, inglês e besteira. Mas o Challenger Cup, tipo assim, é a Copa do Desafiante. Tipo assim, quem ganhar aqui é o desafiante a enfrentar o campeão europeu, né? Então, assim, se a gente pegar aqui na tradução Ao livre, pé da letra. é isso, mano. Challenger Cup, é Copa do Desafiante. Quem é o desafiante? Quem é o campeão? Flamengo. Flamengo é o desafiante. Ele que vai desafiar o PSG. É isso aí. Entendeu? Ah, e pra quem fala que isso aí não é taça, fala, porque não é o time dele que Mas ganha. ganha, tem outro mano. detalhe, cara. Eu vi também a galera comentando assim: agora o Flamengo inventou. O Flamengo quer se vangloriar de um título que ninguém conhece, que foi inventado agora. Até ano passado, a conversa era: é o Mundial que é a Copa Toyota, Uhum. que não é Mundial. Aí eu fiz outro vídeo, tem um Sim. vídeo meu lá no Instagram que eu peguei o print da página da FIFA lá, onde a FIFA teve um documento em 2017 que ela reconhece todos os campeões intercontinentais desde 1960 para cá como Perfeito. campeões mundiais. Qual ano? Desde 1960. Ah, só pra lembrar a galera de 51. Pois é. Que não foi reconhecido. Desde 1960 para cá, ela reconhece todos os campeões como campeões intercontinentais como campeões mundiais. Nos anos que aconteceram Copa do Mundo de Clubes, que foi a nova nomenclatura dada esse ano, Uhum. que ele reconhece aquela de 2000, aquele torneio de verão que teve aqui no Sim. Brasil, que aí entra um questionamento, mas está oficializado na FIFA, não tem papo. Mas entra o questionamento porque ali foram times convidados. O Corinthians, por exemplo, foi convidado sem ter ganho Libertadores. O convidado do país, como o time do Messi, foi convidado agora para jogar na Copa do Mundo pelos Estados Unidos sediar. O Corinthians foi convidado lá em 2000 pela sede Seu Brasil. Aí, o Vasco entrou como campeão da Libertadores. Tanto é que pegaram o campeão brasileiro de 98, porque, tipo, o Corinthians ganha o brasileiro 98 e 99. Aí aquele Mundial de 2000 ele vai como atual campeão brasileiro. E o Vasco vai como da outra Libertadores. Tanto é que ia ter a edição seguinte, que ia ser o Palmeiras, né, e tal, por causa disso tudo. E aí também uma coisa que o Alder falou, que é importante falar, estão comemorando uma taça que foi inventada. Todas as taças foram inventadas, né, meu amigo? Assim, a gente não nasceu com a taça ali. E não foi né? a gente que inventou. 2008 saiu no espaço monolito ali e tal, né? E só pra complementar essa resenha aí, a Copa Toyota, irmão, se for assim, o Brasileirão Betano hoje, o campeão é campeão da Copa Betano, não é campeão brasileiro mais, é campeão da Copa Betano. Sempre dá um jeito de menosprezar. Até aqui, eu vou aproveitar, vou usar aqui como diz minha esposa, a cartinha do poder, né? Porque ontem, né, eu debati com um vizinho botafoguense que no ano passado ele, tava festejando tudo. Esse ano ele passou a não ver tanto futebol, né? E aí ele mandou assim pra mim, né? Falou não sei o quê, eu passei por ele deu uma provocada, porque eu não sou aquele cara de debater futebol, discutir e tal, não sei o quê. Mas aí, é um ano todo do cara fingindo demência, e aí eu cheguei, né, passei por ele e falei, mais um troféu do Mengão. Aí ele primeiro mandou assim, nem viu o jogo. Eu falei, aí daqui a pouco ele, mas o Flamengo jogou mal, né? Eu já falei, tu não viu o jogo e o Flamengo jogou mal? Tu é um MacGyver da parada. Ele, mas olha só, não jogou só mal esse não, jogou mal esse, jogou mal com Cruz Azul e jogou mal a final da Libertadores. Eu falei, irmão, final se ganha. Falei, olha só, não concordo com você que o Flamengo jogou mal, o Flamengo mandou na final da Libertadores e tamo aí com 3 troféus. Aí ele mandou assim, esses troféus aí o Botafogo tem um monte. Aí eu falei, irmão, esse você não tem, porque ano passado você tomou um baile do Pachuca. Você pode ter Tereza Herreros, Caceta 4, inventa que é mundial, mas esse aqui, Derby das Américas, você não tem, e a Copa Challenger você não teve nem oportunidade de jogar, porque foi enfrentar o Pachuca e tomou ruim. Então assim, esses vocês não têm, irmão.
tem quem comemora, tá bom? Então é isso, o troféu é nosso, tamo aí pra comemorar. Ah, tem o mesmo peso que a Libertadores? Claro que não tem, mas é troféu, irmão. Troféu, ganhamos, tá lá erguido, tá depois lá no Museu do Flamengo, tá todo mundo feliz, inclusive você. Eu tenho certeza que você vai levar uma criança ali que não deve ser botafoguense pra tirar foto com esse troféu. E falar nisso, de tanta taça vindo, cara, tem que aumentar o salário. Não só dos jogadores, como também do cara que arruma a sala de troféu lá do Flamengo. Porque, meu irmão, ele vai ter que chamar um engenheiro, alguém pra desenhar, porque não vai ter lugar. Vai ter que fazer 15 andares. Vai ter que fazer um negócio diferente, cara. É porque tá vindo muito, mas é muita taça. E foi o que você falou aí do Botafogo. Como o pessoal já sabe, eu tenho um programa que fala dos 4 grandes. Eu fiquei totalmente irritadíssimo com os botafoguenses esse ano, porque abriram mão de Carioca, Recopa, Supercopa. Ah, não, esse título é título de verão. Falei, irmão, você nem tem um troféu desse. Você nunca ganhou. Como é que você vai abrir mão assim? Ah, vou abrir mão. Não existe isso, cara. O Flamengo, se for jogar contra o 15 de Piracicaba, valendo o troféu 15 de Piracicaba, tem que ganhar, cara. Até porque se perder também, a zoação é... Porra, eu lembro o Flamengo há 10, 15 anos atrás fazendo pré-temporada no Nordeste, ganhando troféu Ariano Suassuna. Orgulhosão, irmão. Teu troféu Ariano Suassuna, bonito demais. Eu fiz churrasco pra ver a Copa Mickey. Foi 2019, isso, foi 19? Que isso. Foi 19. Que abriram as portas de tudo. Pô, esse negócio de, não... É a Copa dos Campeões no Nordeste. Também teve. Então, tipo assim, esse negócio de... não, esse troféu que não vale, não, vou abrir mão. Não se abre mão de taça nenhuma. Não. Nenhuma. E aí, aquilo, né? Não ganharam a Supercopa do Brasil, abriram mão da Recopa e não vão jogar no que vem. E aí? Não é melhor começar o ano levantando taça? Perfeito. Olha só, mas aqui, a gente ficou falando, Flamengo dá pra ganhar, não dá pra ganhar, não sei o quê, irmão. Agora é aquela hora da verdade. Eu quero palpite. E deixando claro que eu acertei o palpite do último jogo, né? Eu levo tanto a sério o palpite que eu nem lembrava que eu acertei. Quem me avisou foi o Rodrigão. Falou, você acertou. E eu só dei o palpite 2-0, porque o Anderson tinha falado 4-0, o Rodrigão falou 3-0. Eu falei, vou falar 2-0 pra gente ter 3 placares diferentes, alguém acerta alguma coisa. Eu fui aqui, ó, essa bolinha aqui que o Rodrigão usa, ó. Agora que tá comigo, eu estou com o poder e com isso eu ganho o direito de falar no final. Pra vocês não copiarem o meu placar, já que eu vou cravar. Vini, Flamengo e PSG, quanto que vai ser o jogo? Cara, o jogo vai ser bem difícil. Vai. Não é qualquer jogo. Não. Não é o jogo onde o Flamengo vai deitar, vai amassar. 4-1 Flamengo. Que isso? Bom, hein? Bom. Os caras fazem 1-0 ou faz no final? Não, o jogo é o Flamengo 1-0, 1-1, igual foi o Chelsea. Vai ser igual o Chelsea lá, acabou com 4-1 Flamengo. Eu gosto de gente Esquece. assim. Eu gosto de gente assim. Já tá aqui, pô, já tá convidado novamente. Helder, tá nessa empolgação aí, né? Porque esse aqui já tá no festejou, pelo visto. É. Né? Se eu acertar também. Aí, irmão, porra, eu te dou esse programa aqui pra ficar falando o que você quiser. Helder, placar. Eu vou narrar o contexto. Eu acho que o tempo normal vai ser 1-1. Faz comigo, não. 1-1, tempo normal. E o Flamengo vai ganhar o jogo com um gol na prorrogação. O segundo tempo da prorrogação. Não vai pros pênaltis. Vai ser 2-1 Flamengo. Mas aí é um 2-1 de virada? Tipo assim, quem faz 1-0? Então, eu acho que o Flamengo faz 1-0 naquela do PSG de... pô... A gente vai ganhar a hora que for e tal. O Flamengo, tipo o Bayern. Sim. O Flamengo faz 1-0 e fala, opa, pera aí, vamos lá, vamos empatar esse jogo. Aí os caras vão lá, vão empatar, vai pra prorrogação. No segundo tempo, o Flamengo mete o segundo ali, golzinho ali daquele estilo Léo Pereira, Danilo, porque tirando a Arrascaeta, o Flamengo só faz gol de meio pra trás, né? Sim. Já pensou Juninho? Eu imagino, não, então. Independente do nome, assim, Pera aí. pra mim vai ser 1-0. A final de Mundial não sai muito de 1-0 quando o brasileiro ganha. Só que vai ser 1-0, tá faltando ele, o BH27. Vai ser dele o gol do título. Irmão, pra coroar tudo que ele fez e entregou pro Flamengo, que o Flamengo entregou pra ele, vai ser 1-0, gol do Bruno Henrique. Mas essa levantada de bola aqui do Helder me pegou uma coisa que eu até tinha anotado aqui. Eu queria perguntar, vou perguntar pro Vini, o Helder também fica à vontade se ele quiser responder. Eu gosto muito de perguntar sobre o acordo, né? Vem um acordo ali, o
Cramunhão, vem aqui com papel. Tu assina aqui, tá fechado. E até agora, né, eu joguei lá no ar que eu fiz, perguntei para os vascaínos se abriria a mão da Copa, se ganharia a Copa do Brasil, o Flamengo ganhando Libertadores e Brasileiro, ninguém ganha nada. A maioria dos vascaínos fala, não, quero a Copa do Brasil, enquanto a maioria dos tricolores fala, não, todo mundo perde, né? E você vê o que cada um tá fechado na vida. Não deu outra, por isso que o Vasco tá na final da Copa do Brasil, né? Vocês não quiseram aí, vocês vão ver o Flamengo campeão da Libertadores, do Brasileiro e do Mundial, vão possivelmente ver o Vasco campeão da Copa do Brasil, vocês não vão ter ganhando nada, irmão. É melhor ganhar título, não importa o que é o outro a gente se preocupa depois. Mas eu tenho um acordo aqui. Vamos lá. Eu tenho um acordo, cara. O coisa ruim, o malvadão, chegou no meu ouvido hoje de manhã e falou assim, pergunta assim. Vini, já tá aí com a caneta, né? Olha só. Você abriria a mão do tempo normal pela certeza de ir pros pênaltis? Como Ou não? Olha, a parada é o seguinte. Tem o tempo normal aí, 90 minutos de bola rolando, o Flamengo pode ganhar, pode perder. O Flamengo não é o favorito, né? Todos estamos de acordo que o Flamengo não é o favorito. Sim. Você abre mão do tempo normal pra ter a certeza que vai pros pênaltis? Mas Ou aí, não? Mas aí nos pênaltis. Não sei o que vai Vencer, acontecer. também não sabe. Não, porque aí eu tô te dando um título. O acordo não é te dar título, o acordo é não tem tempo normal, vai pros pênaltis, confia no Rossi ou não? Deixa o tempo normal pra ver o que acontece. Deixa o tempo normal, cara. Eu tenho cardiologista marcado, acho que é só depois. Né? E no tempo normal, o Flamengo já pode perder no tempo normal. Eu vou te falar, mas apesar de que, eu vou ser bem sincero, tá? Eu tô vendo esse Mundial tranquilão. Sim. Se o Flamengo perder pro PSG, pra mim valeu o ano. Se perdesse pro Sim. Cruz Azul ou pro Pirâmide, pra mim já tinha valido o ano. Perfeito. Então vamos pros pênaltis. Vai pros pênaltis? A camisa do Rossi aqui, ó. Ai, Você, o paredão, o você, goleiro ó. blindado. Não, vamos pros pênaltis. Vamos pros pênaltis. Helder, quer falar sobre isso? Cara, eu acho que bota lá pra jogo. É um jogo, vamos jogar. Jogo jogado. Não tem essa de, vamos trocar, isso vale isso aqui. Não, deixa eu jogar. Bota o tempo normal lá e vamos ver o que tá. Mas eu te fazer uma pergunta aqui, então, em cima disso. Não, até só pra eu me responder, pô. Deixa eu ter o direito de responder, porque o Cramunhão tá aqui ainda. Ele quer a resposta aqui. Eu também fico... coisa ruim. Exato, eu fico aqui no tempo normal. Eu confio no meu time, como diria Renato Gaúcho. Vamos pro tempo normal, vamos ver o que acontece, irmão. Cramunhão, olha só. Renato Gaúcho, eu confio no meu grupo. Isso, não foi dessa vez, irmão. O acordo aqui, ninguém quis fechar o acordo com você. Vamos ver o que acontece. Em cima disso que ele falou, vocês acham que o Flamengo tem mais chances de ganhar do PSG no jogo normal ou nos pênaltis? Nos pênaltis, pra mim nos pênaltis. Mais chances Eu de ganhar, sim. confio no Rossi. Eu confio demais no meu goleiro. Mais blindado nos chances de pênaltis. ganhar, sim. Mas uma coisa não anularia a outra. Mas, exemplo, nos pênaltis, 50-50? Acho que sim. Assim, eu vou ser sincero, né? Desde que E eu no parei, jogo? desde que eu tive filho e parei de jogar com FIFA, eu não sei metade do time dos europeus, né? Eu só sei nome grande. Então, assim, sei quem bate bem, quem bate mal lá, mano, é europeu, né? Os caras são brabos. Mas, assim, eu confio no meu grupo pra bater pênalti também. A gente tem um goleiro que faz diferença nos pênaltis. Isso é muito No importante. pênalti seria o quê? 50-50 e no jogo 70 pro PSG? Eu acho que 70 é muito, hein? Não, 70 perguntando, também perguntando. acho, Não. Eu boto Essa é a pergunta. 65, mas flertando com 60 pro PSG, hein? Bota um 60-40, 65-30. 65-35 a cada 3 jogos o Flamengo ganha um. Acho que é uma boa porcentagem. Eu acho que 70-30 é um bom número. 66,666. Isso aí, 3, 6667. Olha o Cramunhão aí falando. É isso. Dízima periódica. É isso. Então temos aqui o placar, temos aqui os acordos, mas como é que tá a expectativa, Vini? Tu tá dormindo bem? Tu tá tranquilo, irmão? A gente tá numa final de Mundial, Titi. Mais uma final de Mundial, né? A gente tá assistindo a segunda porque o Vitor Pereira não deixou a gente ver a terceira. Estamos assistindo o Flamengo pela segunda vez decidindo uma final de Mundial numa temporada que a gente viu o Flamengo ganhando do Chelsea, o Flamengo enfrentando o Bayern de Munique por culpa do Bayern de Munique, porque o Flamengo fez além da sua parte, passou em primeiro, né? Os caras perderam pro Benfica para passar em segundo para dar aquele amasso no Flamengo, e agora a gente tá vendo o Flamengo enfrentar o PSG, irmão. Isso é muito maneiro, né? Cara, expectativa tá... A gente até 2019 não tinha visto Libertadores. Sim. E aí veio a Libertadores e ficamos naquele, Mundial não veio. E a maioria do flamenguista aceitou, legal. Vamos colocar assim. Sim. Só que o time ganhou mais 3 Libertadores, ganhou 2 Brasileirões, ganhou a Copa do Brasil. E a minha expectativa não é, tipo assim, cara, o Flamengo não pode perder esse jogo. Mas eu saber que eu posso assistir um título mundial do Flamengo, sabe? A expectativa tá mais assim, se perder é o que eu falei. Sim. Se perder, é bem tranquilo.
Sim. Sabe? Eu vou ficar chateado, claro, mas se perder, eu vou ficar de boa. Mas a minha expectativa é mais pra eu ver um título mundial, sabe? Tipo assim, eu não quero ver um título mundial, sabe, depois dos 60. Cara, eu quero ver agora, eu quero... Dá pra lembrar assim, cara, 40 anos, cara, comemorar... Ver o título e poder viver, né? Não é ver o título e dormir. Poder viver, justamente. Então, minha expectativa... Agora eu posso morrer feliz, né? A minha expectativa tá mais aí. Uhum. No ver um título mundial agora. E é o que eu falei, pra mim tá muito pro Flamengo, não sei porquê. Esse 4x1, claro, brincadeira, mas se acertar, tá aí. Mas, cara, eu tô com uma expectativa muito alta e eu não sei porquê. Você falou também isso no início, contra o Liverpool. Flamengo encantador e tal, mas esse ano, não sei, tá diferente. Tá diferente. Me acho. Cara, e eu fico com expectativa por acompanhar o futebol, por ser apaixonado por futebol, acompanhar o futebol carioca, mas olhando justamente o que a gente vinha falando dessa disparidade do futebol sul-americano com o futebol europeu. Às vezes, o Gabadão falou aqui, as poucas vezes que o brasileiro ganhou do europeu em mundiais, foi ali 1-0, aquele resultado magro ali, né? Ressalva aí pros os grandes times lá de trás, do Santos, do Flamengo. Sim. De 81, mas o mais recente, quem se aventurou em ir para cima tomou porrada. Se a gente pegar o Cruzeiro contra o Borussia, se a gente pegar o próprio Grêmio, se a gente pegar o Santos, falou aqui do Santos contra o Barcelona, o Vasco contra o Real Madrid, aí vem o Corinthians, aquele futebol era o Tite, acho que era o Tite, né? Aquele futebolzinho do Tite, ele ganhou de 1-0 do Chelsea, gol do Guerreiro de cabeça. Então, assim, pensar em um brasileiro jogar de igual para igual com o europeu na final do Intercontinental era inimaginável. E hoje é um cenário totalmente diferente. Inclusive, posso dizer o seguinte, se não houver um desastre, vamos dizer assim, a chance de vermos de novo um time brasileiro, sul-americano, mais especificamente brasileiro, jogando de igual para igual, com chances reais de vencer um Mundial, é uma em 1000, porque assim, o Flamengo vai vencer... Talvez essa uma seja esse ano, né? É isso, o Flamengo vai vencer de novo a Libertadores ano que vem, grande chance de vencer, mas quem me garante que ano que vem o europeu não vai ser, vai ser de novo um PSG em uma fase que eu digo assim, não com a mesma força do meio do ano. Até porque era aquela, né? O Flamengo tem essas sortes, tipo assim, agora vai pegar o PSG, que já não é o PSG do meio do ano, mas que é o melhor PSG de todos os tempos, né? Ganhou a Champions. A gente pegou o Liverpool, que era o melhor Liverpool de todos os tempos. A gente pega o Al Hilal, que era o melhor de 2019, chega em 2022, é o melhor... Sabe, o Flamengo sempre tem esse negócio, é o melhor de todos os tempos. É isso, então assim, cara, chances reais, eu acho que expectativa total. Conheço muita gente que não é flamenguista, mas quer ver o Flamengo ganhar esse Intercontinental justamente por isso, por essa coisa do futebol brasileiro. Conheço pessoas assim, e a minha expectativa ela tá justamente aí, em poder falar assim, chegar pro meu filho e falar assim, cara, esse aqui é o Flamengo, esse aqui é o futebol brasileiro. Apesar de não me dar orgulho hoje de ver os principais times brasileiros jogarem e falar assim, pô, foi por isso aqui que eu me apaixonei pelo futebol, porque não foi. Não é o que a gente vê hoje que fez, pelo menos a mim, apaixonar pelo futebol, mas é o futebol. O futebol brasileiro é um time aqui do Brasil que tá lá, que tá disputando, especificamente aqui do Rio de Janeiro. E especificamente falando de Flamengo, porra, a torcida que sofreu tanto nos anos 90 merece esse título intercontinental. E aí o Éder, porra, tá falando com experiência e propriedade, né? Porque hoje o Éder está aqui no Brasil, mas o Éder já esteve no Mundial, né, Éder? Já estive no Qual Mundial. foi o Mundial? Foi o Mundial de 22, disputado em fevereiro de 23. Que o Flamengo não chegou na final, então graças a Deus o Éder não está no Mundial de novo. Eu né? não tenho culpa disso, não tenho culpa se tiraram o Dorival e colocaram o Vitor Pereira. Mas foi uma experiência, né? Acho que como profissional e tal, como quem ama futebol. Cara, tipo... Foi uma experiência sensacional, né? Minha primeira viagem internacional, minha primeira viagem profissional. Esse foi no Marrocos? Foi no Marrocos. Marrocos, Tanger. Fiz amizades lá e tenho um amigo marroquino, toda vez que tem alguma coisa. Brasil e Marrocos, sorteio da Copa, ele me manda mensagem. Teve o jogo Brasil e Marrocos, aí teve agora, se não me engano, foi um feminino que teve um jogo recentemente agora, Brasil e Marrocos. Ele me manda mensagem em árabe, tá? Sim. E a gente troca, cara, experiência. Aqui, ó. Aí manda, ó, Idriss, Marrocos. Aí pega, tira foto da televisão, manda pra cá. Mostra ali. Deixa eu procurar uma mensagem árabe aqui. Porque tem, cara. A gente coloca aqui, ó. Coloca lá no tradutor, ó.
Aqui, ó. Pô, isso é Lá maravilhoso, no né? Tatu. Esse cara aqui, pra você ter ideia, Idrissi é o nome dele. Você tem ideia? Eu cheguei lá com os modems com a Live U da S1 Live, que eu trabalhava na S1 Live Sim. na época, pra conectar e tal. E o meu iPhone da época, que foi até roubado depois naquele jogo Flamengo e Maringá, de 8-1 na Copa do Brasil, foi assaltado naquele dia. É aqueles aparelhos dos Estados Unidos que só pega o chip digital, o eSIM, não Sim, pega o chip sim. físico. Cara, como que eu explico para o pessoal do Marrocos que o meu celular não pegava o chip normal, o chip Meu físico? Deus. Eu cheguei lá na segunda noite, eu acho, o jogo era na quarta, uma coisa assim. E eu não conseguia colocar a internet, eu não estava sem internet. E eu precisava ligar pro pessoal do canal para falar que o meu telefone não estava pegando dentro do estádio. Esse cara, esse Idrissi aqui, me emprestou o celular dele para eu ligar inteiro, DDI, ligando direto. Colocando lá o DDI com a linha normal para ligar pro pessoal do canal para avisar que eu comprei um chip lá e que o sinal não pegou e que eu não tava conseguindo postar as coisas e tal, que eu tinha que explicar para não pensar que eu tava lá torcendo, bebendo sei. e não tava Sim. trabalhando. E esse cara me emprestou, fez uma amizade, enfim. Mas, cara, foi uma experiência absurda. Primeira viagem internacional, primeira cobertura internacional, fazendo ali o acompanhamento dia a dia, eram 3 lives por dia que eu fazia de lá do estádio. E assim, a ascensão que me deu profissionalmente e a visibilidade que acabou, inclusive, depois, quando eu voltei, o Mundial foi em fevereiro, em abril eu fui contratado pela Band. Entendeu? Esse, pô, é sensacional. E eu sempre falo isso. O Atirson, como o cara que me projetou no meio dos ex-jogadores de futebol, e a S1 Live, que foi o canal que me deu assim, a minha maior oportunidade profissional da vida. Isso aí vou falar eternamente. Legal. Então, um abraço pra galera da S1 Live. Porra, a gente esteve aqui com eles também. Um abraço pra Tirson, meu ídolo. Porra, te amo, Tirson, demais. Né? Vai falar da Tirson, eu choro Aqui, ó. demais. Tá lá. Porra, Tá é lá verdade, tá agora lá no Flamengo TV, né? Porra, a Tirson sabe muito, né? Sabe muito jogando, sabe muito com as palavras. Mas, Helder, aqui pra gente também trazer um gancho, não é só de Mundial, não é só de Flamengo que se vive um narrador. Claro. Né? Você é o narrador do futebol carioca da Band News FM, e o futebol carioca tá aí também com finalista da Copa do Brasil. Ah, Gabadão, tá falando de Copa do Brasil que não tá o Flamengo? Lógico, porque o campeão da Copa do Brasil vai ser o vice-campeão da Supercopa pro Flamengo. Então a gente precisa ficar de olho. O Felipe Luiz só olha, né, Vini, na hora do jogo, mas a gente aqui não. A gente já tá secando, quer dizer, a gente já tá aqui olhando antes aí, então... E lembrar que somos atual campeões. Exato, da somos Copa do atual. Brasil. E então... aí foi bom a CBF ter jogado lá pra frente, né? Até o próprio Flamengo reclamou, mas agora foi bom porque a gente fica atual campeão da Copa do Brasil um tempo. Tem uma final aí, Corinthians e Vasco, Helder. Estarás trabalhando, Cis? Quarta-feira, no jogo de ida, Neoquímica Arena. Farei o jogo na Band News FM do estúdio, né? Que a gente não viaja, até porque tem a equipe do Band News São Paulo, que faz em loco. Isso não é legal ir pra São Paulo também, né? Então fica aqui no Rio mesmo. Todo respeito. Com todo respeito a São Paulo. Mas aí o estádio do Corinthians é bonito demais. Cara, mas olha só, tava vindo pra cá, pra gravar com o Tetra Flamistas aqui. Pô, aí a gente passa, pega ali, a gente vem da Niemeyer, aí pega aquele trecho ali, Leblon, Ipanema, Copacabana, Enseada de Botafogo com árvore de Natal. Sim. Pô, aterro do Flamengo, com essa vista do Pão de Açúcar e tal. A gente vai pra São Paulo fazer o quê? Pra chegar em São Paulo aí tá ali, pô, Marginal Tietê, com todo respeito. Tem nem campeão de Libertadores lá faz tempo, né? Peraí. Uma coisa de ir pra São Paulo quando você volta. Mas você estará aí narrando Corinthians e Vasco. Vou passar aqui rapidinho só pra gente falar que falou. Helder, quem vai ser o vice do Flamengo na Supercopa? Quem vai ser o campeão da Copa do Brasil? Corinthians ou Vasco? Cara, eu falei isso lá atrás. Eu quero muito, pela minha profissão, pelo estado do Rio de Janeiro, pela Band News FM, narrar a final da Libertadores, Flamengo campeão, e a final da Copa do Brasil, um dos cariocas sendo campeão, porque já tinha a definição de Fluminense e Vasco. Sim. Não pude fazer a Libertadores por conta da cirurgia, eu tava encostado, e aí, obviamente, a antiguidade é posto, o Luiz Carlos Silva, além da experiência, vinha narrando todos os jogos, eu não podia chegar e narrar só a final. Sim. Enfim, por escala, e também tem essa coisa toda do merecimento. Uhum. Assim como ele vai narrar o jogo decisivo, sim, o jogo de domingo no Maracanã, eu vou narrar o jogo de ida. Eu acho que o Vasco ganha os 2 jogos. Até porque, assim, o jogo decisivo, talvez, o primeiro jogo já o Vasco, já ou o próprio Corinthians. Pode ser também. Né? A última corrida de Fórmula 1 agora no Brasil, que legal. E a Fórmula 1 terminava antes da Corrida do Brasil. A Corrida do Brasil viu o Felipe Massa de macacão no Brasil. O Schumacher falava, vai lá, meu filho, ganha um negocinho. Tipo assim, o Vasco ganha de 2-1 lá e empata em 0-0 aqui. Quem narrou o gol do título?
É isso aí. Quem narrou o gol do título? É isso aí. E aí, Vini? Pra você eu falo, quem vai ser o vice do Flamengo na Supercopa? Então, pra mim, se os dois pudessem perder, tava bom. Mas o futebol... Como disse a minha filha, só um parênteses aqui, desculpa, pô, minha filha tem 5 anos de idade, e aí eu me vejo e falo, pô, realmente tô sendo um bom pai. Estamos vendo a semifinal, agora não lembro se foi aí, a volta, Fluminense e Vasco. Aí ela, papai, quem tá jogando? Aí eu falei, Fluminense e Vasco. Aí ela, os times da bruxa, né? Aí eu falei, sim. Aí ela, vamos torcer pra grama. Mas é mais ou menos por aí. Juro, uma criança de 5 anos de idade manda um deboche desse, vamos torcer pra grama. Eu falei, cara, eu sou muito pai. Ela, a gabadãozinha tá vindo com tudo. A linha vai continuar, eu vou poder parar, que vai ter gente pra fazer vídeo e ser debochado. porque- Você poderia, inclusive, lançar uma ideia de um vídeo pra você. Vamos torcer pra grama, desde que ela não seja de plástico. Isso, exato. Não, e até porque quem assistiram o jogo ontem, assistiram o primeiro jogo também, pelo amor de Deus, a grama e a bola sofrem. Ali sofre. Ali Sim. sofre muito. Mas eu vou na mesma linha do Helder, cara. Como eu tenho sintonia carioca na sintonia esportiva, pode ganhar o Vasco, não ligo de verdade. Ah, mas eu queria só o Flamengo campeão. Irmão, não ligo de verdade. Eu prefiro chegar na Supercopa do Brasil e não tem nem como escolher qual é o mais fácil, que os dois são. Então... Aí eu prefiro o Vasco pela minha profissão, pelo sintonia carioca e pra zoar mais gente. Eu quase não conheço corintiano. Então, ganhando do Vasco, eu vou usar uma opção de gente. Até que eles também não estão ligando mais, né? Pra zoeira, né? Sim. Que eles foram zoados, não estão se importando mais. O Vascaíno já tá coringado e isso que tá legal, né? Porra, a gente aqui, né? Pô, o Helder narra os times cariocas, o Vini lá na Sintonia Esportiva faz programa e tal. Eu, como faço conteúdo, sempre deixei aberto meu time, nunca tive problema com isso. E também sou muito bem recebido pelas outras torcidas quando eu faço conteúdo. A galera, pô, super de boa, a galera super entende, né? Hoje em dia, né? E assim, falando como conteudista, se o Vasco ganhar, vai ser uma loucura esse Rio de Janeiro, né? Vai ser divertido. E aquela, principalmente que depois que meu time ganhar a Libertadores, o Brasileiro e o Mundial, é muito que o Vini tá falando assim, tanto faz, né, se o Vasco vai ganhar ou não, quem vai ganhar a Copa do Brasil. Mas seria divertido demais. Já vamos ter ponto facultativo, né? Exato. Dudu já nomeou ponto facultativo nessa quarta-feira. Por outro lado, ver o Flamengo ganhar tudo e ver o rival ainda se ferrando também é divertido, entendeu? Também é divertido. Mas é porque... Vai ter diversão. É porque A o verdade Vasco essa. tá sempre se ferrando, entendeu? Então não é algo tipo assim, exemplo, o Botafogo. Fiquei feliz que o Botafogo não ganhou nada. Né? Fizeram um ano ganhando tudo. Chega, cara. né? Agora chega. Tô no Vasco muito tempo que não ganha nada, cara. Mas assim, mas dando meu palpite, eu acho que o Vasco esse ano sai da Também tô fila, achando. vai levar a Copa do Brasil, ainda mais o último jogo sendo em casa. Vai ser no Maraca, né? Onde eu acredito que vai ser, onde tem que ser, realmente. Acho que vai ser divertido. E se eu tiver oportunidade, eu estarei lá, tá? Só pra falar. O Gabadão vai estar lá. Vai estar secando? Não vou estar secando, irmão. Tô fazendo conteúdo, tô falando com o Vascaíno. Gosto de falar com o Vascaíno. Você, Vascaíno, que encontrar o Gabadão, quiser falar comigo, vai falar. Se quiser me bater, deixa pro outro dia, irmão, porque é final de temporada, eu tô cansado, tá? Falamos de Copa do Brasil, então teremos Flamengo e Vasco na Supercopa, né? Onde a gente vai conquistar o tetra, o penta da Supercopa, o maior campeão da Supercopa. Vale sempre lembrar isso. Não vale nada, irmão. Batemos no Botafogo, o Botafogo não ganhou nada depois. E agora tem um Flamengo e Vasco, poderá ter um Flamengo e Vasco, que é bom demais, né? Mas voltando agora pro Flamengo aqui, pra gente encerrar, tem umas pautas, e aqui eu vou deixar bem claro. Quem traz as pautas e o roteiro é o Rodrigão, irmão. E mesmo o cara viajando pra Doha, mesmo ele já tá no 70 e 15 chopp, porque vai chegar lá em Doha, vai tomar-lhe uma facada. Aliás, Rodrigão, traz o copo pra mim. Tu sempre traz o copo pra mim. Tô te cobrando aqui no programa pra você ficar mal, você ficar sem graça. Porque tem pessoas que cobram os outros no programa pra deixar sem graça. Ou não é, Helder? Então, já tô cobrando o Rodrigão. Traga o meu copo e também traz o copo pro Vini, que tá aqui segurando tua onda. Traz o copo pro Helder, que é convidado. Traz o copo pro Marcos, que nem flamenguista é. Dá teu jeito, irmão. Se vira. Mas ele traz aqui a pauta, o roteiro. Pô, o Rodrigão que se dedica muito a esse programa, né? Então, ele trouxe umas coisinhas aqui que eu queria trazer aqui pra vocês, né? Por exemplo, esse ano, esse Flamengo ganhando o Mundial pode ser maior do que o Flamengo ali da geração de 81, né? Geração de 80, a geração Zico, porque a gente bota o 81 como um ano emblemático que vem o Mundial, mas a gente não pode esquecer que tudo começou em 79, com o gol do Rodinelli, em cima de Vasco do Abel Braga, que está falhando naquele gol, por isso que eu sempre falo que o Abel Braga nunca deveria dirigir o Flamengo. Depois a gente ganha nosso primeiro Brasileiro em 80, vem a Libertadores 81, vem Brasileiro 82, Brasileiro 83, Brasileiro 87, né? Brasileiro 87, então aquela geração Zico. E aí, por outro lado, a gente tem agora uma geração que conquistou 3 Libertadores, 3 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, né? Aqueles jogadores como Bruno Henrique, Arrascaeta, né? Tipo, todos eles têm pelo menos mais de um título importante. Se vier ao Mundial, Vini, essa é a maior geração do Flamengo? Então, vamos lá. Eu não sou muito de comentar aquilo que eu não vi.
Eu me lembro muito me lembro muito não, me lembro pouco. De ali 92, foi quando eu comecei a entender de futebol. 92, junho, no Flamengo, lembro flashes. Mas a partir de 94 eu comecei a entender por futebol. Já tinha futebol em 94, tá, gente? Você até comprar. E aí, eu tenho essa conversa com meu pai. Meu pai é aquele saudosista. Mas na minha época... Pô, pai, o Varela tá jogando muito. Mas o Dionísio... Mas você visse o Leandro. Pai, mas o fulano de tal. Então, é muito saudosista. É por aí. E nós já tivemos essa discussão. E sabe que a gente vai ficar assim, né? Os nossos vídeos... vamos. Mas o Rodinei em 2022... E aí eu tive uma discussão com meu pai falando sobre isso. Que meu pai falou assim... O que eu perguntei isso pra ele, pai, se o Flamengo ganhar o Mundial, acho que foi em 23, isso. Eu falei, pai, se o Flamengo ganhar o Mundial, é maior do que a geração do Zico? Aí ele ficou assim, não. Eu falei, por que não? Ele tem 2 Libertadores, ganhou o Mundial, igualou. Passou na Libertadores, já é melhor. Não, meu filho, não. Acho que não. Pelo saudosismo, né? Ele tem aquela lembrança lá de trás. Eu vou tentar analisar número, tá? Sendo bem frio calculista. Essa geração, para mim, já é melhor. Tá? Já é melhor. Tá? Se eu analisar números, porque foram 3 Libertadores e uma final. Aquele time foi para Libertadores uma vez, para a final uma vez e parou. Campeonato Brasileiro, 3. Esse tem 2. Mas esse tem 2 Copas do Brasil. Tem uma Copa do Brasil. Não, 2. Uma Copa do Brasil. 2 Copas do Brasil, pô. É, 22 e 24. 2 Copas do Brasil. Eu sei que antigamente não tinha Copa do Brasil. Tá, não tinha. Ali, aqueles anos, a gente conquistou quantos cariocas? Todos. Aqueles anos 70, 80? Não, um monte. Mas eu não, tô falando dessa geração 80. Eu não lembro quantos cariocas. Mas também... É o Tri 72, 79, 70. Não, é o Tri 70. Mas beleza, mas acho que os cariocas eles também estão parecidos. Sim. Então, o Mundial hoje se tornou algo que também não era o Mundial lá de trás, pô. Vamos colocar que lá atrás era mais fácil um Mundial pela disparidade dos times. Uhum. Então, hoje é muito utópico. Agora, a Libertadores, que aí é uma visão também de quem não assistia futebol naquele tempo, que não era nem nascido, nasceu em 85. Mas a Libertadores eu acho que não era tão difícil para o Flamengo não chegar mais vezes. Sabe? Eu não sei o que acontecia, se o Flamengo perdia em fase de grupo, não sei se tinha fase de grupos, não sei como é que era. Mas essa geração, cara, é uma geração que, tipo assim, já é absurdo, cara. É absurdo. Em títulos, em forma de jogar. O nosso pior ano, 2023, nós fomos finalistas, pô, de Copa do Brasil. A gente estava lá no Mundial que foi adiantado. Não fomos para a final, não fomos, mas estávamos lá. Fomos finalistas de Carioca. Brasileirão terminamos em... Quando? 2023. 2023, sei lá, dos 4, 15 segundos. E tipo assim, Flamengo todo ano indo para Libertadores e de forma direta. Vocês vão lembrar, pô, a gente ia para Libertadores, já gritava rumo a Tóquio e não passava nem da fase de grupo. Era loucura. Não, hoje eu tava vendo qual camisa que eu ia trazer pra botar ali, mas fiz questão de trazer de novo a camisa desse ano, que tá histórica. Tem a camisa do Flamengo de 2006, que tem a bandeirinha verde e amarela, né? Que o Flamengo ia pra Libertadores e botava já o negócio do Brasil pra falar, olha... Então, pra não me estender muito, eu já acho, analisando números, eu já acho a maior geração do Flamengo. Porém, entendo o cara que é saudosista, que viu lá atrás, fala, tu é maluco, não sei o quê. Tem dele. Não, mas eu acho que já a maior geração do Flamengo é essa daí. Enquanto o Vini tava respondendo, com certeza o Alder tava pensando no que ele ia falar, mas eu sou um gabarão debochado, não vou te perguntar isso, já vou te perguntar outra coisa pra você, entendeu? E aí, pega ali, eu sei que vai pegar tudo ali, vai pegar um Flamengo, vai pegar, poxa, os ídolos, vai pegar uma amizade. Se a gente ganhar esse Mundial, o Arrascaeta pode se tornar maior que o Zico? Porque levantaram essa polêmica aí. Não, aí é uma parada que transcende, cara. É uma parada que transcende. Eu vou usar aqui em opinar um pouco, trazendo a pergunta anterior pro Vini aí, só para poder ilustrar ao que você me fez, porque eu acho o seguinte, eu acho que vai muito além do saudosismo, eu acho que vai muito do contexto. Vai do contexto. No contexto do Flamengo, o próprio Zico fala na palestra dele que os títulos que o Flamengo ganhou mais títulos naquele período da geração dele do que havia ganho em toda a história. Sim. E aí você pensa assim, pô,
também com todo respeito à geração atual, mas é muito fácil você ganhar campeonato, você tendo a estrutura que o Flamengo tem, o dinheiro que o Flamengo tem, o apoio que o Flamengo tem, sei lá, tudo que envolve um time de futebol hoje, quantidade de profissionais de saúde, a logística que é facilitada, tudo. A mídia, o marketing que gera. Tudo envolve. O jogador não estava motivado para bater um pênalti porque ele não vinha. Cara, o cara não está motivado ganhando 1 milhão por mês, comendo tudo do bom e do melhor, com a estrutura que tem, morando onde mora e tal. Agora imagina a época. Como que era. Tá falando de você, hein, Gabigol? Também. Serve pro Gerson? Não era bem direto pro Gabigol, não, porque o Gabigol não ganha 1 milhão, mas ganha 3. Mas se pegar, vem vários, né? Se jogar... Aí, pô, naquela época, os caras ganhavam salário mínimo, pô. Ganhavam salário mínimo, os caras treinavam com... A Tisson fala tem um vídeo meu também dele com o Beto falando. Pô, dava um carrinho na Gávea, levantava com um short melado de cocô de gato, pô. Era adubo, pô, eu não entendi. Eu tava cuidando do gramado. Irmão, e aí você vê toda a estrutura, toda a logística da época, isso faz diferença, cara. Agora, em termos específicos de jogadores, de ídolos, tem uma parte da galera que vai me bater. Mas ele foi desconstruindo a imagem de ídolo que ele teve, mas o Gabriel Barbosa, ele está entre os principais ídolos da história do Flamengo pelo protagonismo que teve. E isso ninguém vai apagar, nem ele. Vai pagar. Nem ele. E o Arrascaeta é outro exemplo. Só que aí, teve um vídeo meu que fala assim, escala o maior o Flamengo de todos os tempos. Eu não botei o Zico, porque para mim o Zico ele está fora de qualquer comparação. Sim. Que é a história do clube, é o caráter, é o respeito que todos os outros tinham por ele, é o que ele fez pela história do Flamengo, do futebol brasileiro, do futebol japonês, que, pô, o Kashima Antlers se tornou vermelho e preto por causa do Flamengo. Sim. Então, assim, o Zico tá fora de qualquer comparação, respondendo a sua pergunta. O Arrascaeta nunca pode ganhar 10 mundiais, não vai superar o Zico pelo que ele fez. Sim. Nós vivemos uma época em que se você pegar 10 pessoas, 9 são Flamengo por causa do Zico, até quem não viu. Até quem não viu o Zico jogar. Isso aí é fora de cogitação e comparação. Agora, jogadores pontuais dessa geração, como o Bruno Henrique, como o Arrascaeta e como o Gabriel Barbosa, para mim, já estão na história acima de mais da metade da geração do Zico. Em termos de protagonismo, de importância. Eu não tô aqui falando de qualidade técnica. Sim. Porque a qualidade técnica, se você for pegar, tem exemplo para os dois lados. Sim. O Gabriel Barbosa, tecnicamente, não entraria numa relação dos 10 maiores atacantes da história do Flamengo. Mas é o protagonista do principal título que o Flamengo teve nessa geração. 2, né? 2 Libertadores. Botar assim. E fez até o gol no que a gente não foi campeão. Até o gol foi dele. Só ele até então. Gols em 3 finais de Libertadores seguidas, né? Aí. E aí tem um exemplo contrário, o Ronaldinho Gaúcho, para muitos, eu até vi um vídeo do André Henning, da TNT, antigo Esporte Interativo, falando que no auge, o Ronaldinho Gaúcho foi o maior que ele viu na história. Mas no Flamengo ele não entra entre os maiores ídolos, porque ele não teve grandes títulos. A mesma coisa o Romário. A gente falava aqui antes de começar, o Romário é ídolo de uma geração. Sim. Mas no Flamengo ele não conquistou títulos de expressão. Até a Copa a Mercosul, que é a atual Sul-Americana, que foi o principal título internacional que o Flamengo ganhou em 99, ele já tinha saído. A festa da uva. Isso. Então, assim, importância, protagonismo, identificação e o contexto, ele pesa muito. Não, é isso. Pesa muito. Então, só uma pergunta aqui, então. Então, o Zico incomparável, né? A gente estava tendo uma conversa aqui antes do Gabadão chegar. Então, o Zico é o teu ídolo? O Zico se tornou meu ídolo quando eu conheci o Arthur. Assistindo futebol, meu pai falava do Zico, minha mãe, que é tricolor, falava assim, o Flamengo, minha mãe tem raiva do Flamengo. E ela falava assim, o Flamengo só foi Flamengo na época do Zico. Eu cresci ouvindo minha mãe falar isso. Só que eu não vi o Zico jogar. Então eu não posso dizer que o Zico era meu ídolo no futebol, porque eu não vi o Zico jogar. Eu vi um pouquinho do Zico jogando no beat soccer. Aquela época que ele jogava no beat soccer ali. Pouquinho, já nos últimos jogos dele ali. E nessa época não tinha YouTube, a gente veio ter mais recentemente. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei abertamente, assim. O meu maior ídolo no futebol chama-se Romário de Souza Faria. Foi o cara que me fez me apaixonar por futebol. Naquele jogo contra o Uruguai pra cá. Eu lembro do futebol, eu tenho lampejos da final do Brasileiro de 92, eu lembro do gol do Júnior, assim, bem vagamente. Lembro da final do Mundial do São Paulo ganhando em 92 do Barcelona, 93 ganhando do Milan.
mas não lembro de muitos detalhes, eu lembro de lances. Eu comecei, a minha memória ela é clara de futebol do jogo Brasil-Uruguai no Maracanã, o 2-0 com os 2 gols do Romário pra cá. E o Romário sempre foi meu grande ídolo no futebol. Só que aí existe todo o que eu falei do contexto. Quando eu conheci o Arthur Antunes Coimbra, aí, irmão, aí foge. Aí foge de tudo. É um homem fora Foge de de série, tudo. né? Foge de Até tudo. eu deixei vocês aqui na rabuda, mas eu também vou me botar na rabuda porque eu tenho caráter, né? E mais respondo rapidamente. Pra mim, essa geração nunca Como vai... disse o Diniz, tem culhão? Isso! Essa geração, pra mim, pode ser até melhor, mas nunca vai ser maior do que a geração de 81, porque eu acho que o Flamengo, assim, o pessoal até brinca, o Flamengo existe de 2019 pra cá, mas assim, o que o Flamengo, né, o Order falou muito bem, assim, nos anos 80, né, adubou pra ter esse Flamengo que tem hoje, pra ter essa torcida que tem hoje, pra ter essa camisa e tal. Então, assim, eu acho que o que eles fizeram foi pioneirismo, Sim. né, ganharam tudo e eu acho que não tem quantidade de título que apaga, assim como o Zico. Né, você acha que ninguém nunca vai superar o Zico, ganhando tudo que pode se ganhar, e aí até o que o Alder falou aqui bem da questão assim, eu não vi o Zico jogar, e eu vi muito menos o Zico jogar, e eu tava conversando com a minha esposa ontem, porque eu fico testando com a minha esposa, falando as pautas e tal, pra ver como ela reage, né, pra eu trazer pra cá, e eu acho que uma parada que me pega muito, assim, como é que o cara consegue ser o nosso ídolo, consegue deixar a gente nervoso, sem a gente nunca ter visto o cara jogar. Sem a gente ter comemorado os títulos que ele não deu. Assim, eu lembro desde a primeira vez que eu vi o Zico, eu já vi pela 10ª vez e fico o mesmo tananá. O pessoal fala, pô, tu não fica nervoso ali. Eu viro a chave pro Gabardão trabalhar, né, irmão? Porque o boleto vem, então o conteúdo tem que ser bom. Mas, pô, eu vejo o Zico, eu tô com o Zico, irmão, é uma entidade, né? Um negócio que tu fica assim... E pelo jeito dele ser maneiro, tu pega mais ainda, sabe? Dá vontade de falar, porra, esse velho tinha que ser escroto, tá ligado? Botar uma pimenta em cima disso? Muda. A atmosfera. A atmosfera surreal. muda. Parece que tu... Eu posso botar uma pimenta nessa Pimenta questão? baiana. Pimenta baiana, pimenta de acarajé. Isso. 2 questões para comparar gerações, a estrutura, a logística e essa atmosfera que a gente está falando. Primeira coisa, os caras de hoje, eles se doariam ao Flamengo ganhando salário mínimo como eram os caras de 80, da geração 80. E ele, a maioria, era formado no Flamengo, né? Tem isso também, né? Se ano que vem atrasasse o salário 3 meses, os caras ficariam no Flamengo por amor ao Flamengo? E aí a outra questão, você falou da idolatria, do Zico de tanto tempo e tal. Foi dia 13 agora, fez 44 anos do Mundial, né? Do Mundial não, da Libertadores, do Mundial. Sim. Foi, do Mundial. Ou seja, 44 anos que o Zico foi eleito o melhor jogador da final do Mundial. E até hoje, muita gente que nem sonha em ter visto o Zico jogar, para tirar foto e dar autógrafo. Aí vai a minha pergunta. Daqui 20 anos, 30 anos, esses caras de hoje vão estar sendo tietados como o Zico é? Eu acho que alguns sim. Eu acho que Bruno Henrique e Arrascaeta. Aí eu vou completar. E eles vão dar a atenção para as pessoas como o Zico dá? Aí eu não sei. Eu confio muito no caráter de Arrascaeta por não ser brasileiro e do Bruno Henrique por ser meio piroca da cabeça e tal. Mas assim, são coisas que a gente só vai ver quando viver. E o Zico, a gente tem um exemplo prático hoje do que é como ídolo, sabe? Né? A pessoa que sabe quem sou eu pra ensinar. Mas ele sabe se portar como ídolo, né? Ele sabe que aquele momentinho seu com o Zico é um momento único. Irmão, o cara abre mão. Eu tava num show do Só Pra Contrariar, que o Alexandre Pires fez a grande merda de anunciar que o Zico estava no show. E desde então acabou o show do Zico. Acabou. Todo mundo foi ali, os camarotes eram abertos e tal. Eu não fui porque eu não tinha acesso lá, eu tava de pista, senão eu ia também. Da metade, eu fiquei olhando pro Zico, assim, acabou o show. Eu tava aqui na lateral, o Alexandre Pires aqui, que eu amo de paixão também, e o Zico aqui. Acabou o show. O meu negócio era, tô escutando o Alexandre Pires aqui olhando pro Zico. Era aquele, irmão, acabou a parada dele. Sim. Pô, ele recebe todo mundo. Pô, eu sou testemunha. Helder, porra, 30 mil vezes na vida. Irmão, vi o Zico 40, 50 minutos em pé, tirando foto, autografando todo mundo. E os caras falam assim, fica tranquilo, todo mundo vai tirar foto com o Zico, só se organiza. Todo mundo. Tipo, e ele é tão consciente disso. É um senhor de 70 anos, porra. Com prótese no quadril, com o joelho ferrado. E ele é tão consciente disso que na final do Carioca desse ano ele vai entregar o troféu de campeão pro Flamengo, pro Gerson, né? Sim. Ele entrega o troféu, os caras levantam o troféu, você procura o Zico, cadê o Zico? Ele,
Porque ele sabia que se ele ficasse ali, Acabou. ele ia roubar a Sim. atenção dos caras que mereciam Sim. a atenção É naquele uma consciência- momento. E até uma consciência, pô, mal comparando, lógico, mas a consciência legal que o Felipe Luiz tem, né? O Felipe Sim. Luiz, ele fica Sim, sempre de ali lado. um pouco de lado, irmão. E uma coisa que, assim, que eu tenho que falar, que, porra, que eu admiro, nisso eu admiro a FIFA, né? A Conmebol faz isso um pouco, mas a FIFA faz bastante, que na hora de levantar a taça, irmão, os jogadores e os técnicos. E o técnico, né? Claro, pô, depois levantou a taça de todo mundo, aí vai, pô, Os o papagaios resto piratas. vai a diretoria, levanta de novo, tira... Mas, irmão, pô, porque a gente não pode repetir o que repetiu do auge lá naquela Copa do Brasil que o Flamengo ganhou do Corinthians, irmão, que você não via gramado. Porra, era MC Daniel, pô, com máscara, era um monte de gente. Eu sei que a gente vive num momento, eu trabalho com isso, pô, eu quero estar no gramado do Flamengo campeão toda vez, mas, porra, eu posso dar uma alfinetada e ser chamado de antiético, mas Vai. eu não tô nem aí. Que eu lembro dessa época, eu quase gravei um vídeo falando isso. Assessor de imprensa tocando cavaquinho com o jogador comemorando aqui no gramado. Pois pô. não é o melhor momento, né? Então, assim, Porra. é uma parada de jogadores que o Felipe Luiz sabe se portar e o Zico dá aula de como Sim. se portar como pessoa, como Sim. ídolo, como porra. E, ó, e agora eu vou pegar só um minutinho para fazer minha defesa. Preciso me defender, porque eu falei que a tréplica. geração, para mim, pode ser que seja maior, sim, do que a de 81. Eu entendo que lá foi a primeira, cara. A mesma coisa. Eu acho que a gente vai falar dessa geração de agora, mas não vai sair da nossa cabeça 2019, que é o primeiro, que foi o que aconteceu, que jogou de forma linda. Foi o primeiro, não tem como. A gente não vai tirar o velho da cabeça. O Gabigol vai ser sempre o primeiro a ser falado. Mas, quando a gente está comparando 81 ou agora essa geração e dizendo que essa é maior, isso não está desvalorizando o outro, não, cara. Olha o que a gente está São vivendo, duas né? gerações. Tudo bem. Sacanagem. Só que eu prefiro me apegar nos termos, na essência do Sim, que o sim. Gabadão falou. Pode até ser melhor, mas não vai ser maior. Porque se você for pegar por números, por exemplo, irmão, eu não vou nem falar de comparar com seleção, vou falar só do Flamengo. O Lincoln tem Libertadores, o Sávio não tem. E o Lincoln não tem mundial. O Reinier... Não, cara. Não, tô brincando. É o porque Lincoln chuta Lincoln pra tem fora. Libertadores, o Sávio não tem. Não é só O título. Reinier tem Libertadores, o Adriano, o Imperador, não tem. Por isso eles são maiores, o Lincoln e o Reinier, do que o Adriano e o Sávio. Então, assim, números são relativos. Números não são absolutos. Não é só título. Não Exatamente. É só, Exatamente. Mas é por isso que eu falei, que tipo assim... Pode eu não ser tenho como melhor, dizer pode ser que vai melhor ser maior. em termos de conquistas, números. É. Mas maior, com todo o contexto, eu acho É que... porque eu sou da sua linha também. Eu sou fã do Zico pelo Flamengo. Porque eu sei o que ele fez pelo Flamengo. Eu sou muito fã dele disso. Como jogador, não, porque eu não vi. Zico, não. O Zico tá fora de tudo isso. Mas, cara, acho que é até um bom gancho aqui, porque a gente tá chegando ao fim, né? Mas assim, pô, que momento que a gente tá vivendo. Assim, independente de você achar que um a é geração melhor, dos o outro, 80 pô. é maior, a geração de agora Sim. é maior. Pô, olha o momento que a gente chegou, irmão. A gente não tinha esse momento. Né? Até, eu anotei aqui, porque assim, é a parada que eu preciso me concentrar pra falar, porque senão, pô, o Gabadão inexiste vira o moleque Gabriel. Eu lembro que, pô, eu pedi a Papai do Céu pra ver um brasileiro, tá ligado? Assim, eu tava realizado em 2009, ali eu tava realizado. Dali pra frente foi tipo assim, pô, quero ver a Libertadores, né? Pô, ver a Libertadores do América do México, o Flamengo tá jogando bem, e fala, pô, acho que vai. Eu só queria Não perder foi. numa semifinal. Pô. Exato, Sabe, pô. o Flamengo não tinha isso. Quando eu tava na final em 2019, porra, lá em Lima, tipo assim, eu tava feliz de estar vendo o Flamengo na final da Libertadores. Claro que eu queria ser campeão, mas tava feliz, até porque chegou um momento que eu tava assim, pô, pelo menos eu saí do país, né? Quando tava 1x0 o jogo acabando e tal. E olha o que a gente tá vivendo. A gente viu 3 Libertadores, a gente viu 3 brasileiros. A gente, nessa curva agora, a gente viu 2 Copas do Brasil, mas tem a Copa do Brasil também em 2013. A gente vê o Flamengo como protagonista, mandando, e coisas que a gente vai continuar. Alguns jogadores históricos estão aí ainda, como a Arrascaeta, o Bruno Henrique, tá aí na comissão técnica o Felipe Luiz, o Rodrigo Caio, como eu falei, já agradeceu o Rodrigo Caio por estar na comissão técnica hoje, né? Tipo, mas as coisas vão continuando. O time de 2019 já não existe. E o Flamengo continua sendo campeão. Ah, que jogou melhor um ano, ah, que jogou pior o outro. Não, o Flamengo continua sendo campeão. Então, assim, é um momento muito bom de se viver, mas eu ainda acho agora aqui com o tempero carioca, que é aqueles temperos já prontos, já que você compra assim, chinesinho, entendeu? Eu vou repetir o que eu falei lá no começo. Eu acho que vem uma coisinha ainda pra gente esse ano. Eu tô sentindo, eu posso estar enganado. Você vai ver esse corte quarta-feira, você ferrou. Eu tô sentindo que vai vir um negocinho aí, Vini. Cara, eu também tô muito confiante. Eu já sou chato a beça, quando você vai zoando os outros. Se for campeão mundial, irmão, cara, não fala mais comigo de futebol. É isso, você eu vou perder a profissão, tipo... que tá assistindo aqui e não é flamenguista, que eu sei que assiste que os antes vivem de Flamengo, e vier falar comigo, porque eu empatei com vocês. Não fala. Não fala. Porque eu não vou te dar ouvido. Porque, meu irmão,
Não, real, cara. Eu tô vendo o Flamengo. A gente vai lembrar a mesma idade. A gente tinha negreiros, não desmerecendo negreiros, mas me deixou Mas puto era o que várias tinha. vezes. Mas tinha negreiros, Dio, Dimba, Josiel. Cara, Fernando Baiano, a gente cantava música pra ele. balança o coração. El Tigre Ramírez. Eu gostava do Tigre Ramírez. E a gente acreditava. Tipo assim, ó, dá pra ganhar um brasileiro, hein? Libertadores, ó, arruma toca. A gente acreditava de verdade. E aí quando ganhava um carioca, pô, a gente é loucura. E agora a gente tá vendo vir pro Flamengo, cara. O flamenguista comemorou uma geração que os principais nomes eram os dois laterais. Pô. Juan e Léo Moura. Juan e Léo Moura. E eu vendo o que o Flamengo tá fazendo hoje de disputar todo o ano ruim, 2023, a gente tava na final da Copa do Brasil, final do Carioca. Sim. Sabe? O Flamengo tava. Foi um ano ruim, mas o Flamengo disputou títulos. Exemplo, isso que. Não o Vasco, né? Que o Vasco quase lutou para não cair. Mas vamos botar ali. Quantos anos a gente não lembra do Flamengo ali em 16º? Sabe que onde o Campeonato Brasileiro tem 5 rodadas para jogar e a gente não tem mais acabou. nada. Ou se tem, era ruim, né? Quando tinha era para não cair. Então não faz mais. A gente vê jogadores como Jorginho vindo pro Flamengo. Querendo vir. E não é vindo para dever o salário e depois do cara sair e botar na justiça. Uhum. Não, é vindo para jogar. Porque eu vou te pagar bem. E são caras, assim, até tipo assim, pegando até o Samuel Lino, né, que tem declaração dele, deixando muito claro, assim, ele falando que é Corinthians e tal, não sei o quê. São os caras que, assim, o Samuel Lino não, obviamente, mas assim, o Jorginho e tal, que já estão mais pro final da carreira, os caras poderiam ir pro time do coração desse. Pô, o Jorginho não é Flamengo, tá ligado? Poderia continuar na Europa, cara. Mas assim, os caras querem viver isso, tá ligado? Os caras querem viver... Tipo assim, pô, lógico, o Danilo é Flamengo, pô, mas querem viver isso. O Davi Luiz não era Flamengo, mas quer viver isso. Porque assim, irmão, você tá num time que tá brigando por títulos importantes no país e na América do Sul, você tá ganhando em dia, você tem uma estrutura, você tem o Rio de Janeiro, você é paparicado. Você ganha em dia, cara. E muito. Ganhando muito. E o Flamengo montou isso pra poder ter esses caras, né, Helder? Vamos, ó, em 2009, tá mais lá, tá, 2005, eu venho lá na tua casa e falo assim, Helder, vim do futuro, irmão, o Flamengo de 2019 até 2025 vai ganhar isso, vai ter jogador assim, vai pagar salário de tanto. Tu ia acreditar, cara? Tá maluco. Porra, ver aquela... na época, a TV Fla fazendo... programa lá do Ninho, lá com a cadeira de cerveja, aquela clássica mesa de cerveja. O Ronaldinho junto com a menina, ela tá até apresentadora do Sport TV hoje, né? Pô, esqueci o nome dela, me perdões. É aquela imagem clássica dos dois na cadeira de bar. Hoje apareceu pra mim, na minha página do Facebook, uma foto do Adrian puxando a bola de uma poça d'água, assim, com um cabo de vassoura. Pô, o pessoal no carrinho de obra. Tem aquela do carrinho do Paulo Vitor, né? Cara. Por isso que agora a gente pode... Porra, o Everton Cardoso, porra, saiu do Flamengo falando que queria ir pro São Paulo pra ganhar título. Exatamente. Você falou do Flamengo TV, tem um vídeo que eu botei lá no canal, eu não lembro quem foi o convidado, até achei que fosse você, mas não foi você. Foi o João Gabriel, que era da Band, que trabalhava na Band, que agora não sei qual o canal que ele tá trabalhando. Perdão, João. Aí a gente relembrou aquele vídeo de 2013. O Faz Moreno. Faz Moreno, um clássico. Você lembra disso? Cara, era o Gabriel Jamal, que agora tá no Mirassol. A Rafinha tava no... Campanha de marketing coordenada pelo BAP. Era o Mano Menezes, eles falando como ia ser o gol do Mundial. Faz Moreno. Faz Moreno. Irmão, assiste aquilo agora, tu vai chorar de rir, mano. É por isso que agora a gente tá num momento aqui que a gente pode compor uma nova música aqui, uma composição de Rodrigão e Gabadão, que a gente vai cantar após esse título contra o PSG. Me desculpe as crianças, mas é chupa o meu pau, Libertadores Brasileiro e Mundial, porra, que a gente vai conquistar esse ano. Irmão, isso daqui vai pro ar, vai estar no ar na quarta-feira, na quinta-feira, que a gente vai ganhar esse Mundial e vamos comemorar atrás do Pedro Henrique Torre lá da ESPN, todo mundo cantando essa música junto. Pode cantar chupa o meu Bilal se você quiser, pode cantar chupa o meu sal, mas, irmão, ganhou o título mundial. Eu não quero saber de nada. Chupar. Eu não quero saber de nada. Márcio, pode me olhar torto daí, eu tô nem aí, irmão. A gente vai ganhar esse mundial. Eu não quero saber de mais nada. Não fala comigo. Não vai existir Gabadão, porque eu não vou poder falar de futebol com ninguém. E acabou, irmão.
Vamos ganhar esse Mundial pra cima deles. Dito tudo isso, Helder, vai aí com a razão, porque eu já perdi ela totalmente. E eles vão pagar a dívida lá de Paris. E bem lembrado do senhor Arthur, né? Porque sempre tem esse negócio, ninguém morre nos devendo. Vini? O Zico, nosso Arthur, Zico, nosso ídolo maior, foi viajar para Paris e levaram coisas do rapaz, né? E aí, como o Flamengo precisa ter algum motivo para ir lá e ganhar, que é um motivo melhor do que esse? Até porque a premiação é menor do que a dívida com o Zico, né? A dívida que a França tem com o Zico. Foi no táxi, não foi isso? Falando assim, ele estava no táxi. Quando eles vão para esses eventos, tem sempre um carro executivo para pegar no aeroporto e levar pro hotel. Meu irmão, foi relógio, foi o que, pelo amor de Jesus? Foi muita coisa ali, né, irmão? Foi muita coisa. Porque eu falei assim, foi a casa do Zico em Paris? Não, foi ele na rua. Vocês estão devendo. O que o Zico tinha ali já era maior que o PSG na história, tá? Vocês estão nos devendo, nós vamos ganhar esse Mundial. Anota, nós vamos ganhar esse Mundial. Vamos ganhar esse Mundial, Helder. O Flamengo ganhou das pirâmides, agora ganhar da Torre Eiffel. É isso, irmão. Vamos carimbando tudo ali de bonito. Loucura. Já carimbou o Big Ben também. Rapaz, é isso. Eu não vou poder comemorar muito. Não, cada um... Tá vendo? Cada um comemorar, que eu vou ter que narrar o jogo da Copa do Brasil à noite. Vai festejar em algum momento. Rapaz, esse foi o nosso 8º episódio aqui do Terra Flamistas, o Tetra Flamistas. Quem sabe vai virar o Bitetra Flamistas. Irmão, é muito título, eu tô perdendo as contas. Eu sou o Gabadão, do @Gabadão em todos os lugares, menos no YouTube aqui, que é canal do Gabadão. Olha, Gabadão, que tu não posta nenhum vídeo, eu tô de olho em você, hein, cara. Eu tô ficando grande, eu vou te derrubar, não vou precisar comprar, não. Eu vou pegar esse @Gabadão de vocês. E eu tive aqui uma honra em dobro de estar aqui com duas pessoas que eu gosto muito tocando esse programa de hoje. Vini, por favor, deixa aí suas redes, onde a galera te vê, onde vê seus conteúdos e tal. Fica à vontade. Irmão, primeiramente agradecer, a honra é toda sua. A honra é toda minha. Galera, segue lá, @ARN_Fla, Instagram, YouTube, TikTok, para os conteúdos do Flamengo. Vai lá no meu YouTube também, no meu Instagram, o Vini Soares. É complicado, 2 N's e Y, mas vai lá, @Vini Soares, me segue lá também. Lá eu falo de futebol em geral, outros conteúdos também. E, cara, primeiro, Rodrigo, você substitui bem agora assim. O Rodrigão nem parece que tem 57 anos. Não parece. Eu pensei que fosse mais. E mandar um abraço para toda a nação rubro-negra. Cara, vamos confiantes que pode ter esse título. E só um recadinho para Dindinha, do Terra Flamista, Leiloca. Né? Dona Leila, a senhora primeiro falou que o Flamengo, se não fizer, vai jogar sozinho. Só que agora falou que eles perderam para eles mesmos. Ela tá sem coerência um pouco, né? Tá perdida. Mas faz o seguinte, fala outra frase do Flamengo para nascer um outro canal que a senhora tá ajudando demais. Um beijo, continua sem título. E outra pessoa que esteve aqui como nosso convidado, né? Porque toda semana a gente traz alguém aqui para falar besteira e falar muitas coisas boas, muitas coisas inteligentes sobre o Flamengo Futebol. Dessa vez foi aqui o Helder Martins, a quem eu sou grato, né, como pessoa, né, como CPF, e o CNPJ esteve aqui brilhantando esse papo. Helder, muito obrigado por ter vindo aqui. Fale de você, fale suas redes, onde a gente te vê. Você tem muita rede, hein? Fica à vontade aí. Mas meia hora de live. Não, olha só. Né? Helder Martins RJ, a galera acha no Instagram, no Facebook, no TikTok. Tem a página no Facebook lá, que inclusive é a que mais chega junto, é o Facebook, né? Sempre bom. Tem a página lá, Helder Martins RJ. Instagram, Facebook, TikTok, tem o Threads, tem o X, tem tudo lá. No YouTube a gente está como @HMTV, que é o HMTV oficial, que é o nosso canal. Tem o HMTV lá pra galera dar essa moral. A gente faz sempre o conteúdo em collab lá, e o que vai pro Instagram vai para todas as outras redes. Agradecer os parceiros, né? Que tem vários parceiros que estão sempre fazendo ali as collabs, e a gente junto vai cada um expandindo aí o conteúdo dos outros. O Gabadão é um deles, tem lá junto com o canal Fonte Rubro Negra também. E agradecer especialmente aqui os parceiros que estão sempre também me ajudando. Tenho que agradecer essa moral. O MC Logistics, Comércio Exterior, o Carlos Vinícius aí, botafoguense Carlos Vinícius com toda a equipe. Tem a Brabo Motors, que facilita meu deslocamento, cara. Bom. Tem a scooterzinha lá que eles colocaram lá pra gente poder fazer esse translado ali naquela região do Recreio dos Bandeirantes. E agradecer a Rocket Prime, meus parceiros aí, o Gilson, o Gabriel, o Diego e o Douglas,
que eles são especialistas nessa parte de mercado financeiro. Os caras orientam aí você investir na bolsa e tal. Tem uma besteirinha lá que saiu aí que eu não esperava. Eu falei, pô, já não esperava mesmo, vou pegar aqui, vou colocar pros caras irem cuidando ali e a coisa tá acontecendo. É uma corretora do exterior, inclusive, que é a RoboForex, que tá aqui no boné aqui. E a Rocket Prime faz essa coisa do copy trader, para quem não conhece ali, faz lá a compra e venda de pares de moedas lá com moedas internacionais, né? Que é o dólar, o euro e tal, e a coisa vai aumentando ali de pouquinho em pouquinho e a gente vai acompanhando. Tem um aplicativo lá para ver e os caras estão dando essa moral, dando esse suporte para nossa cobertura. Então, valeu demais pelo carinho, por essa moral aí. E agradecer ao espaço aqui, pô, não tem nem o que falar. O Rodrigão, parceiro de sempre, o Gabadão também. Vini eu não conhecia pessoalmente. Obrigado pela essa recepção e a galera que tá acompanhando aí. Pô, tá maluco. Prazer é todo seu, Helder. E aqui, obviamente, pô, vou ser legal com você, hein, Rodrigão? Porque, poxa, aqui os titulares desse jogo são aqui o Gabadão, o Rodrigo, que é o @Rodrigo Costa Cruz, o @segue o papo futebol, que são as redes aqui do Rodrigão, que tá sempre aqui nessa parceria. Vini mandou muito bem, olha só, Rodrigão, semana que vem tu tá aqui de volta, eu vou tirar folga, hein? Aí toca você e o Vini aqui, que, irmão, o jogo já tá bonito demais, agora eu também vou poder folgar, tomar uns Guaraná, poder curtir, porque segunda-feira é complicado, né, A gente é igual o Vini? time do Flamengo, o elenco é bom, cara, Irmão, dá pra substituir. Dá pra fazer rodar que o time fica direitinho. Rapaz, muito obrigado, tamo junto. Segue o @Terra Flamistas Podcast no Instagram, Terra Flamistas Podcast aqui no YouTube, tem TikTok, tem tudo, irmão, estamos em todo lugar. Vem com a gente, você que é um Terra Flamista, vamos que bora, rumo ao Mundial.